seja, basicamente você vai aprender a criar um micro SaaS aqui completo, onde a gente vai trabalhar em uma plataforma como se fosse para apoiadores, né, para pessoas doarem para os seus criadores de conteúdo favorito. Aí você vai cadastrar tanto a parte de criadores de conteúdo com banco de dados, a gente vai criar um sistema de pagamento, split de pagamento para a plataforma e o criador de conteúdo. A gente vai criar um projeto completo, você vai aprender a criar algo que você não vai ver aí nem em curso. Então a gente vai fazer bem passo a passo aí. Bora pro vídeo? Ou seja, a gente vai aprender a criar um projeto onde vai ter toda a parte de sistema de login de usuários, cadastro de usuários, usando PostgreSQL, usando Prisma como ORM e fazer integração com pagamento, mas não só integrar com pagamento, como fazer split de pagamento, que é algo muito massa. Basicamente um micro SaaS que a gente vai desenvolver as funcionalidades, onde a gente vai ter, por exemplo, a página do criador de conteúdo e o dashboard do criador de conteúdo, onde o cara pode receber doações. No caso aqui a gente chamou de Apoia Dev, onde ele vai ter a página dele, então ele tem aqui, por exemplo, o meu perfil. Deixa eu pegar o link desse criador de conteúdo que eu estou logado, por exemplo, e aí basicamente ele pode compartilhar uma URL exclusiva desse usuário que foi cadastrado, e ele pode mandar para as pessoas fazerem doação para ele. E quando alguém fazer doação para ele, aqui a gente colocou 3 valores, a pessoa pode fazer, escrever a mensagem, o nome, apoiar, de fato fazer o pagamento. Esse cara aqui ele vai receber, então aqui, quem que fez a doação, o valor que ele fez a doação, e a plataforma também vai pegar um pedaço. Ou seja, a gente vai fazer também um split de pagamento. Ou seja, a plataforma fica, sei lá, com 10% e o resto fica para o criador de conteúdo. Então hoje a gente vai fazer isso aí. Fala, turma, seja muito bem-vindo. Caramba, a palma foi alta aqui. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A gente preparou algo sensacional para trazer para vocês, para a gente criar um projeto bem completo aqui. E deixa eu abrir aqui o nosso projeto, tá? Então eu estou com um projeto exatamente com o que vocês vão ter. Vou deixar na descrição aqui. E é só um projeto inicial. Só criei o projeto com o Next.js e criei aquela página home ali que... Deixa eu rodar aqui o projeto, ó. npm run dev aqui, então a gente está usando o Next.js, tá? Então só tem um HTML puro, na verdade não tem nada, é só para a gente agilizar e não criar um HTML, ó, só tem isso aqui, então tem a parte do HTML, então já vou mostrar para vocês. Então vocês têm um repositório aí com isso que eu falei, então basicamente o apoia dev aqui, então vocês podem clonar aqui o repositório, clona aí o repositório, dá o npm install e npm run dev para rodar o projeto. Não temos nada de login, nada de banco de dados, nada de pagamento, né? A gente vai fazer tudo do zero aí. Então só para a gente entender o projeto que a gente tá? Deixa o seu like aí, deixa o seu gostei se você gostar aí, se você aprender alguma coisa e comenta alguma coisa aqui para mim saber que ajuda bastante a chegar a mais pessoas também. Então, vamos lá? Então, olha só, eu clonei o repositório exatamente como vocês estão vendo aí, eu clonei aqui. Então, quando eu rodei o projeto, o que a gente tem aqui? Eu tenho a página inicial, onde basicamente não tem nada, nenhuma ação acontece. Se eu acessar aqui /dashboard, por exemplo, eu só deixei o HTML pronto. Então, olha só que legal. Dentro aqui no projeto com Next.js, se você não conhece a estrutura do Next.js, a gente vai passar fazendo bem detalhado aqui, mas a gente tem uma aula só sobre Next.js também aqui dentro do canal, tá? Então vou deixar para vocês passando no card aí em cima, caso vocês queiram destrinchar o Next.js aí, beleza? Então vamos lá. Dentro do SRC é a pasta onde a gente tem os roteamentos, os componentes e todo, de fato, o nosso código, né? Então, dentro da pasta app é onde a gente tem o nosso app router, que a gente chama, que é o roteamento, as páginas da nossa aplicação e as rotas API da nossa aplicação. Então, dentro do app, você pode ver que eu tenho um arquivo direto chamado page.tsx. Vou tirar um pouquinho minha câmera aqui, tá? Para não atrapalhar. E aí, aqui dentro, então, a gente tem só HTML. Ou seja, eu criei só o HTML que é referente à página inicial do nosso projeto. Então, dentro do nosso app e page, eu tenho diretamente esse HTML aqui, que não faz nada, né? A gente só tem um botão aqui, ó, o botão, cadê? Vamos lá no botão, ó. Botão começar agora, ó. Nada acontece, ele tá dentro de um form, mas se eu clicar nada acontece, né? Então, beleza. E também a gente tem dentro do app a pasta chamada dashboard. Dentro do dashboard, eu tenho uma pastinha chamada... um arquivo chamado page.tsx. Então, quando eu acessar /dashboard, ele vai renderizar a página page.tsx. E se a gente ver, é só um HTML também aqui com componente, ó. Então, se eu acessar aqui o nosso /dashboard, né, qualquer um vai acessar, normal. Tem aqui minha conta, então aqui, ó, minha conta. E aí eu deixei aqui o status, que é um componentezinho. Então, se a gente vir em dashboard, underline components, que a gente tem aqui, ó, analytics aqui, ó. A gente tem, então, os 3 status sendo renderizados, que basicamente é um componentezinho HTML. Então, se a gente olhar aqui, ó, status card, nada mais é do que um cardzinho do ShadCN. A gente está usando o Next.js e o ShadCN só para ganhar produtividade na hora de criar o componente.
Então a gente tem o título, a descrição e o valor, né? Você pode ver que é algo fixo. Quando a gente chama aqui o nosso componente stats aqui, ó, que é o analytics, se a gente olhar aqui, ó, a gente colocou título fixo, descrição fixa, o valor aqui sempre tá zero, tá vendo? É um valor zero. Depois a gente vai trazer isso para um valor real, que é o valor que o cara tem a receber, o valor pagamento, todas as pessoas que já apoiaram ele. Só que por enquanto tá fixo, né? Por enquanto é um HTML só pra gente iniciar aqui o projeto. Legal? Então, pra gente não perder muito tempo nisso. Além disso, então a gente tem um componente chamado Donation Table. Então se a gente olhar dentro aqui, ó, Dashboard, Components, Donates aqui, ó, a gente tem apenas a table, né? Ou seja, um componentezinho de table, onde temos aqui, ó, as informações donations, então ele percorre as doações e renderiza as doações aqui na tabela. Só que as doações é apenas uma array fixa aqui, né? Então não é nada que a gente está recebendo, e aí a gente vai trazer as doações que ele recebeu mesmo. Então, por enquanto, ele é um componente que tem aqui uma array chamada donations, tem uma doação aqui fixa por enquanto, né? E aí a gente olha aqui embaixo, basicamente, dentro do table body, ou seja, do body da tabela, ele percorre todas as doações que ele tem e renderiza aí, no caso, o nome, a descrição, né, a mensagem, o valor. Então fica dessa forma aqui, ficou bem legal. Legal? E também a gente tem a página chamada Meu Perfil. Quando eu clico em Meu Perfil aqui, ele vai para o /dashboard/me, né, que eu deixei. Ou seja, a gente vai vir aqui, ó, dentro do dashboard, a gente tem uma pastinha chamada me. E dentro do Me, eu tenho uma pasta chamada page.tsx, que é essa página. Só que também é só HTML, ó. Tem um main e eu deixei fixo aqui, ó. Eu escrevi aqui dentro de um parágrafo, é uma URL fictícia só para aparecer aqui. Então, não tem nada, a gente vai fazer do zero. Legal? Então, sem mais delongas, né? Precisava dar essa introdução só para a gente estar alinhado aqui o que a gente fez. Então, agora, vamos começar. Algumas coisas que é importante para começar o projeto é você ter algumas extensões que eu recomendo. Então, no meu caso aqui, tá em extensões aqui, deixa eu abrir minhas extensões. Eu estou usando uma chamada aqui, ó. Tem o índice CSS IntelliSense, para a gente ter o IntelliSense do Tailwind, quando a gente for digitando, ele sugerir as classes que o Tailwind tem, já que a gente vai usar o Tailwind. Outra que eu estou usando aqui é o Windsurf. Esse cara aqui, o Windsurf é bem legal, acho que você pode logar lá, é gratuito ainda. Então ele usa AI para te ajudar em autocomplete, é bacana. Outra que vocês podem usar é o próprio Copilot. Então você pode clicar aqui em cima e basicamente eu acho que ele vai clicar e abrir para você logar, se você não tem o login com o Copilot. E o Copilot hoje ele é gratuito também, né? Então você pode vir aqui, ó, Copilot, acho que eu escrevi errado ali. GitHub Copilot, aqui preços. Ele tem a parte de gratuito aqui, então tem um limite gratuito que você pode usar tanto no modo Ask, que é um chat GPT, quanto pesquisar. Então, quando você clica aqui, depois a gente pode usar o modo agente, que é para ele trocar algumas informações, e também o Ask para a gente usar IA para potencializar. Legal? Então vamos começar o projeto? Eu deixei para vocês também aí um Figma bem simples, que é basicamente 2 páginas aqui, porque a gente vai melhorar e a gente vai criando também conforme a necessidade do projeto. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui no nosso projeto é configurar o sistema de autenticação. Porque, por enquanto, todas essas páginas podem ser acessíveis, né, por qualquer usuário. Então, a gente precisa bloquear isso para que só usuários logados, ou seja, criadores de conteúdo, possam acessar o dashboard dele. Porque aqui dentro do dashboard eu quero buscar as informações do criador de conteúdo que está logado. Então, se eu estou logado com o Matheus, eu quero só trazer as minhas informações aqui. E, claro, as minhas doações que eu tenho aqui também. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Primeira coisa, então, vou parar de rodar aqui o nosso projeto. Vou parar de rodar aqui. Deixa eu dar um CLS aqui. E a gente vai usar algumas coisas. Para isso, né, aqui dentro, a gente tem várias alternativas, como o Auth.js, a gente tem um Better Auth, que tem vídeo aqui no canal que é, cara, sensacional. Mas nesse caso, para a gente dar uma mudada, vamos usar o Auth.js. Então vamos aqui em Get Started, e eu vou fazendo usando a documentação, tá? Para vocês aprenderem. E não só para você copiar lá o comando que eu vou usar, para você também usar. E aí se o comando mudar, como é que você vai fazer? Então é legal que você entenda onde que eu estou usando, o que que eu estou usando, por que que eu estou usando, e vocês vão fazendo isso e tendo esse hábito de consultar a documentação, mesmo que a gente tenha ChatGPT, se você perguntar um comando, por exemplo, o Auth.js, que é a versão nova, você colocar Next.js, ele é a versão beta, então provavelmente o ChatGPT vai te dar um comando às vezes errado. Então sempre olhe a documentação, tá? Então vamos lá, vou copiar aqui o Auth, Next.auth aqui, e vou colar dentro do nosso projeto e vou dar um enter aqui para ele instalar o Next.auth dentro da nossa aplicação. Já instalou. Vamos voltar aqui. Pô, ele fala, olha, depois que você instalar, vamos começar a configurar o seu ambiente. E aí você vai rodar esse npx auth secret para ele criar, ou você pode criar na mão, né, um auth secret aí na sua aplicação. Vamos rodar aqui. Ele já vai criar para gente. Então eu vou rodar aqui
o npx auth secret, que ele vai criar na variável ambiente qual que é o nosso auth secret aí, que é o segredo do nosso auth secret. Então, ó, já criou, vamos minimizar aqui um pouquinho, né? Ele criou para mim, ó, uma variável chamada .env, e criou aqui o auth secret. Às vezes, pode ser que ele crie a sua variável, ao invés de ser .env, pode ser .env.local, tá? Às vezes ele cria assim. Então, se ele criou assim, você pode... Ó, na verdade ele criou aqui, ó. Criou duas aqui, ó, tá? Então, se ele criou, vou até copiar esse auth secret aqui. Às vezes você pode ser que ele só tenha criado, ó, uma chamada .env.local. Se ele só criou essa daqui, você faz o quê? Você vem aqui, renomeia esse arquivo, ou renomear para .env apenas, tá? Então, .env apenas, vou tirar esse comentário. E ele criou aqui uma variável ambiente chamada auth secret, com um secret nosso aqui. Perfeito, você pode deixar isso aqui, você pode gerar o seu também, colocar qualquer coisa aqui dentro que seja o seu segredo. Então, vou salvar e vamos voltar. Pô, legal. Depois disso, então, a gente pode começar a configurar ele. Então, a gente pode ir lá dentro e criar um arquivo chamado auth.ts com as configurações, então, que o NextAuth precisa. Então, vou até copiar aqui as configurações. E vamos lá. Eu gosto sempre, deixa eu fechar aqui, de criar dentro de uma pastinha chamada lib. Então, src lib, já temos uma aqui, ó. Eu vou criar aqui dentro, new file, vou chamar aqui de, por exemplo, auth.ts mesmo. E aí vou colar as informações que ele traz pra gente. Então ele exporta pra gente acessar, quando importar esse arquivo, essas informações, que é o sign out, sign in, handlers e o auth próprio, né? Então agora, maravilha. Só que eu quero fazer um sistema de autenticação. No caso, como é uma plataforma para criadores de conteúdo, a gente vai fazer uma autenticação com o GitHub, por exemplo. Então, a gente fez, eu acho que no último vídeo sobre autenticação, a gente fez com o Discord. Vamos mudar, vamos usar GitHub aqui, e já que é para isso, né? Então a gente tem o quê? Conexões e a gente tem providers. Então, providers, a gente tem vários providers, e a gente vai achar aqui o famoso GitHub, né? Olha lá, GitHub aqui. E aí, então, a gente vai usar aqui, ó, ele como provider. Então, ele dá aqui pra gente o import. Por isso que eu tô pesquisando, porque aí vocês vão acompanhando, porque vai que ele mudou o import, não é mais aqui de providers/GitHub, é de outro caminho. Então, se você olhar a documentação, você vai saber. Então, copiamos aqui, ó, tá? Para não perder tanto tempo. Importamos o nosso provider e a gente pode colocar ele aqui dentro como provider de autenticação que a gente vai usar. Legal? Então, salvei aqui o arquivo, show de bola. Uma coisa legal que a gente precisa agora lá nas nossas variáveis ambiente, configurar o nosso ID e o nosso secret para esse cara. Então, vou fazer o quê? Vou minimizar aqui um pouquinho. Vamos lá. Vou vir aqui no nosso variável ambiente e eu vou colocar aqui também. Vou copiar esses dois aqui, o nome igual para ficar igual. E aí, vou dar um igualzinho aqui e um igualzinho aqui. Então, eu preciso pegar lá no meu GitHub, o GitHub ID e o GitHub Secret para a gente poder fazer a autenticação. Para isso, você precisa ir lá no seu GitHub. Deixa eu vir aqui no meu GitHub, ó. E aí, vocês então vão vir aqui na sua carinha, vamos vir aqui em Settings. Aí vocês vão descer lá embaixo. Aí vocês vão vir aqui, ó, Developer Settings. E aí vocês vão vir OAuth Apps. E aí aqui eu tenho vários, né? E não tem problema, você pode não ter nenhum também, porque eu tenho vários projetos criados aqui. Mas vocês vão vir aqui então, ó, vamos criar aqui um New OAuth App. E aí vocês vão chamar, por exemplo, do nome que vocês quiserem. No nosso caso vai ser o Apoia Dev. Qual que é a homepage URL? É localhost por enquanto, tá? A descrição você pode colocar aqui login na plataforma Apoia Dev, beleza. E o Authorization Callback, a gente vai colocar aqui qual que é o que eles falam pra gente, ó. Basicamente, example seria qual que é a sua URL, e aí /API, o que mais importa é isso aqui, ó, /API, /auth, /callback, /GitHub. Então, no nosso caso, ó, vamos voltar aqui, ó, vou copiar aqui o localhost, ó, localhost, certo? E aí seria /API, vou copiar aqui, ó. Então seria localhost, deixa eu dar um zoom para vocês, ó. Localhost, no meu caso, 3000, que é onde está rodando a minha aplicação, /API, /auth, /callback, /GitHub. Então a gente vai criar aqui, vou dar aqui um Register Application. Deixa eu tirar esse zoom gigante aqui. Não, nem precisa. E aí aqui ele vai gerar para vocês o Client ID. Então, ó, gerou o Client ID, gerou aqui para mim. Vou copiar GitHub Client ID, vou colar aqui. E aí a gente precisa gerar também, né, o seu secret. Aqui, ó, Generate a New Secret. Clicou aqui. E aí eu preciso, né, obviamente, usar o meu autenticador aqui para fazer o login. Pera aí. Maravilha, coloquei minha senha e ele gerou aqui o meu secret. Copia aqui, ó, clica aqui, copiou o seu secret, vem aqui no seu secret, ó, cola aqui. Beleza? Salva o seu arquivo. Colocamos os dois, geramos aqui os dois. Se você quiser colocar sua logo, você pode enviar uma imagem. Depois que você fazer isso, é importante que você salve, tá? Então vem aqui, ó, update.
Deu um update, ó, maravilha, não tem nenhum usuário logado ainda, então já temos aqui criado certinho. Agora, então, a gente já fez o quê? Instalamos, colocamos aqui qual provider que a gente vai usar, colocamos as variáveis ambiente do nosso provider de login, show de bola. Se a gente voltar lá para a nossa configuração, vamos lá para a nossa configuração inicial aqui, ó, vamos voltar aqui, a gente rodou o secret, a gente configurou, colocou o provider, a gente precisa também adicionar ele como route handler. Então, vamos lá, vamos vir aqui, fechei isso aqui, colocamos já ele aqui. Então, vamos lá. O route handler, ele fala para a gente colocar dentro da /app, criar uma pasta, ó, chamada /pi/auth. Então, ó, dentro do src, dentro do app, criar dentro do app uma pasta chamada API, dentro do API chamar uma nova pasta dentro da API chamada auth. Então, ó, cria uma pasta dentro do app chamada API, dentro da API chamada auth. Então, dentro do auth, a gente tem que criar uma outra pasta com esse nomezinho aqui, ó, esse nome diferente mesmo, ó, colchete, nextauth. Então, dentro do auth aqui, ó, API, dentro da API temos o auth, e dentro do auth, nova pasta, e aí eu colo aqui, ó, abro o colchete, nextauth, fecha o colchete. Então, a gente cria essa pasta aqui dentro do auth, legal? E dentro dela, new file, route.ts, criamos um novo arquivo chamado route.ts aqui dentro, tá? E aí, agora a gente pode importar aquele nosso auth e criar o route handler. Então, import from deixa eu ver aqui se ele já me sugere, lib/auth, vamos trazer aqui o nosso auth, lá daquela nosso arquivo que a gente criou, ó, lá desse arquivozinho aqui, então salva ele. E aí é só a gente importar aqui, na verdade, só o handlers eu preciso e exportar os handlers dele. Então eu vou trocar aqui o import para pegar só os handlers, e aí eu vou exportar eles aqui, ó, o get e o post nessa rota. Salvei aqui. Então a gente configurou aqui, cuidado, mais uma vez, na estrutura de pastas. Tem que ser dessa forma, senão o login não vai funcionar. Então dentro do src, criamos a pasta, temos aqui a pasta app, temos então a nossa pasta API, dentro da API temos a pasta auth, dentro da auth temos a pastinha colchete ali com o nextauth, e dentro dela temos o route.ts, e aí a gente importou o handlers, e depois a gente usou esse export aqui que a própria documentação pede. Legal? Então agora a gente configurou aqui já o nosso route para funcionar e já finalizamos a configuração aqui do auth, que basicamente é para a gente ter o sistema de login. Então com isso a gente já conseguiria logar com ele. Só que concorda comigo que quando eu vou logar, eu preciso salvar os detalhes do usuário, tanto para registrar um usuário na aplicação, como ter uma session do usuário e de alguma forma salvado num banco de dados, né? Então eu preciso ter isso aqui. E aí para isso a gente pode configurar de várias formas aqui. Nesse caso a gente vai usar o Prisma como ORM. Então em conexões, se a gente olhar em adapters aqui, tem vários aqui, o Drizzle, o DynamoDB, temos aqui também o Postgres direto. No caso, a gente vai usar aqui, cadê o Prisma? Aqui, ó, Prisma. Então a gente vai usar o Prisma. Deixa eu abrir a documentação aqui do lado. Deixar isso aqui. E aí, então, a gente precisa instalar algumas coisinhas. Vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vocês vão vir aqui e vão copiar isso aqui para instalar. Vocês vão copiar esse comandinho aqui, ó, aqui em cima. Copia esse cara. Cola aqui, então, npm install @prisma/client e @auth/prisma-adapter, beleza? Então, vocês vão instalar esse cara aí. Vamos dar um enter aí e vamos instalar. Maravilha. Depois que a gente fazer isso, a gente precisa instalar o Prisma aqui embaixo também. Então, copia aqui o comando, aqui embaixo, ó. Cola aqui, npm install Prisma, e ele a gente pode instalar como dependência de desenvolvimento, tá? Então, vou instalar ele aí também. Vamos aguardar ele instalar. Agora que a gente instalou, deixa eu só dar um CLS só para limpar aqui. A gente precisa inicializar a configuração do Prisma na nossa aplicação, para a gente criar os models, as tabelas que a gente vai ter no banco de dados. Então, vamos lá. Vou rodar o comando aqui. Se a gente rodar aqui, ó, npx prisma init. Vamos dar um enter aqui. Show de bola. E ele já criou para mim aqui o nosso Prisma e ele criou o esquema do Prisma aqui. Então, vou minimizar aqui um pouquinho, tá? E vamos olhar o que ele criou, né? Então, deixa eu só fechar aqui que apareceu um pop-up aqui do VS Code. Então agora, dentro aqui, ó, da nossa raiz do projeto, ele criou um arquivo chamado uma pasta chamada Prisma, dentro um schema.prisma, e aí ele criou aqui. Se você nunca usou o Prisma, é interessante que você tenha uma extensão para dar essas corzinhas aqui. Então você pode usar aqui, ó, extensão, procura aí por Prisma, tá? Procurei por Prisma e essa primeira aqui, ó, Prisma Highlight aqui e Formatting. Então só você instalar ela, depois que você instalar essa extensão, é legal que você ative ela e feche e abre o seu VS Code, tá? Porque aí ele vai pegar certinho. Então depois que você fez isso, aí você vai conseguir trabalhar aqui. Então depois que a gente fez isso aqui, agora a gente precisa criar quais são os modelos do banco de dados e configurar a nossa variável ambiente
aqui do nosso banco de dados. Então, se a gente olhar dentro do nosso .env, ele adicionou pra gente, deixa eu tirar esses comentários que ele também adicionou, que é chato, ele colocou pra gente aqui um database URL com a string de conexão do seu PostgreSQL. E aí aqui, claro, você poderia ter o seu Postgres na sua máquina e colocar aqui? Poderia. Aqui no caso, para todo mundo acho que conseguir fazer, eu vou pegar então aqui, a gente vai usar o NeonDB, né? O NeonDB não, o Neon.tech, que o Neon.tech ele disponibiliza pra gente um PostgreSQL, né? Já tá hospedado, isso que é legal, e é um serviço muito bacana, que você pode ter até 10 projetos, aqui 0.5 GB, e também você tem gratuito aí, sem ter que ficar colocando cartão de crédito. Pode ser que eles mudem, como eu falei, a empresa não é minha, mas aí vocês podem usar qualquer PostgreSQL que vocês quiserem, é só criar o seu banco de dados e colocar a sua string de conexão do banco de dados aqui. Legal? Então aqui, no caso, a gente vai usar o Neon.tech, então cria a sua conta, loga a sua conta aí, e aí eu vou então criar aqui, eu só deixei logado, numa conta que eu tenho aqui, eu vou criar um novo projeto, eu vou dar o nome aqui de apoia dev, e aí deixa essa versão, o nome do banco de dados vai ser apoia dev, tudo junto, e aí aqui eu acho que ele tem em São Paulo, aqui ó, São Paulo, vou colocar em São Paulo, fica melhor, ó. Maravilha. Vou dar um create aqui, então beleza, ó, criou aqui o meu banco, show de bola. Se a gente voltar aqui, ó, agora ele tem Connect Your Database, né? Aqui vamos conectar o nosso banco de dados, ele vai dar minha string de conexão. Então pega a sua string, eu vou copiar aqui a minha string de conexão e eu vou colocar aqui, ó. Olha que legal. Vou colocar aqui minha string de conexão. Então ele colocou aqui minha string do meu banco de dados. Vou salvar isso aqui. Legal? Salvamos agora a nossa string. Vou fechar aqui um pouquinho. Se a gente olhar aqui em Tables, ó, eu posso ver as tabelas do meu banco. Pode ver que eu não tenho nenhuma ainda. Então já já a gente vai mexer nisso aí. Após isso, a gente pode agora voltar aqui no Auth.js, já que a gente está usando esse adapter, a gente configurou o Prisma, instalamos ele, geramos o nosso esquema, só que dentro do nosso esquema aqui, ó, é onde vai o banco de dados, né? Então, onde vai os modelos do banco de dados, que basicamente são referentes às tabelas que a gente vai ter, relacionamento entre tabelas. Só que se eu olhar aqui, ó, você percebe para mim que eu preciso fazer algumas coisas. Configurar o Prisma no nosso projeto, que a gente instalou e gerou ali, mas não configuramos. Então ele dá aqui o arquivo de configuração, de inicialização dele. E também a gente precisa falar qual é o banco de dados aqui que a gente vai usar o esquema. Então vamos por parte, né? Primeiro, configurar ele aqui. Então vou copiar esse códigozinho que ele gera pra gente. Vamos lá dentro do nosso lib, new file, prisma.ts. E aí eu vou colar aqui. Então aqui basicamente ele importa de um carinha chamado @prisma/client. Só que isso aqui não vai ser basicamente descontinuado. Então como que a gente pode fazer aqui? Vou pegar aqui, vou apagar aqui um pouquinho. A gente precisa gerar o nosso arquivo de tipagem do TypeScript do Prisma aqui. Então para isso a gente pode vir aqui no nosso CMD e rodar npx prisma generated. Vou dar um enter aqui e ele vai gerar para a gente o nosso arquivo aqui de conexão. Então, vou minimizar. E se a gente perceber, ó, ele gerou para a gente, ó, dentro do src, uma pasta chamada generated. Ah, Matheus, o meu não está gerando. Você tem que tomar cuidado, que pode ser que o Prisma mude. Dentro lá do seu Prisma, esquema, olhar aqui dentro, ó, tá vendo? Generator. Ele tem uma carinha que ele já coloca por padrão, chamado output, e aí ele coloca o caminho que vai ser gerado essa pasta. Se o seu não tiver, é só você acrescentar aqui, ó, output, e aí colocar aqui o caminho, igual a esse aqui. Então, quando a gente rodou o nosso generator, ele gerou a tipagem pra gente nesse caminho, ou seja, dentro da pasta src. Então, se eu olhar aqui, ó, src, gerou para mim uma pasta generated e dentro temos o arquivo Prisma. Então, agora sim, a gente pode usar esse import para fazer a conexão com o Prisma Client. Então, dentro do nosso lib, aqui no nosso prisma.ts, deixa eu copiar aqui o comando de novo, né? E vou colar aqui. Só que esse comando está meio desatualizado, né? Então, ao invés da gente usar esse Prisma Client, a gente vai usar dessa pasta que ele gera automático para a gente. Então, eu vou vir aqui, ó, @ vou acessar aqui o generated, /prisma e /client, tá? Então, importamos do Prisma Client e aí aqui temos o arquivo de conexão. Salvei esse arquivo aqui do Prisma. E uma coisa legal para a gente não esquecer, esse arquivo, essa pasta chamada generated, que ela é gerada sozinho pelo Prisma, não é legal que a gente envie lá para o nosso repositório do GitHub. Então, para não esquecer, a gente pode vir aqui no nosso arquivo chamado git ignore e colocar ela aqui também para não ser adicionada quando a gente fazer um commit, quando a gente der um push lá dentro do nosso GitHub. Então, a gente vai colocar dentro do /src, /generated, /prisma, então não envie nenhuma pasta chamada /src, /generated, /prisma. Salvei aqui, cuidado na escrita, e posso fechar aqui. Com isso a gente garante que essa pasta nunca vai ser mapeada e enviada lá para o GitHub.
Beleza? Então agora configuramos aqui o arquivo aqui que vai conectar com o nosso Prisma, com o banco de dados, quando a gente quiser acessar o nosso ORM. E agora que a gente fez isso, ó, se a gente voltar aqui no Auth, é só a gente usar esse adapter aqui dentro lá da nossa configuração da autenticação. Então, basicamente, agora a gente vem no auth.ts e a gente vem aqui e passa, olha, eu vou usar aqui um adapter, tá? Você pode usar um adapter? E eu vou usar um carinha chamado Prisma Adapter. Deixa eu até copiar o nome dele aqui, ó. Prisma Adapter. Abre, fecha parênteses e vírgula aqui, tá? Vou dar aqui um Ctrl espaço, deixa eu ver se ele sugere. Não sugeriu, então vou copiar aqui o comando de import dele e vou colocar aqui. Então a gente vai usar esse Prisma Adapter e dentro dele eu preciso importar aquele nosso Prisma. Então vamos lá, import from ./prisma e vou importar aqui o nosso Prisma. Maravilha, e eu vou passar ele aqui. Tá? Então, com isso, a gente falou para o NextAuth que a gente está usando o provider de login, que é o GitHub, e a gente está usando o adapter, que é o Prisma, aqui como o nosso ORM, que vai manipular o banco de dados, gerenciar as tabelas do banco de dados, cadastrar usuários, deletar usuários, ele que vai fazer a atualização, tudo certinho aí. Então, por isso, a gente passa esse adapter aqui. Então, olha só que bacana, a gente configurou o Auth, passamos agora informando que a gente passou o Prisma Adapter para ele. Então, vou salvar isso aqui. E já configuramos o nosso Prisma, já colocamos aqui, já temos o nosso esquema. Só faltou agora a gente passar para o nosso esquema.prisma quais são os nossos modelos, quais são as tabelas. Eu não vou ter que ter uma tabela user, eu não tenho que ter uma tabela para os detalhes de usuário. Sim, então se eu olhar aqui, ó, quando a gente está usando o Auth.js e a gente está usando o Prisma com um adapter, ele fala para a gente usar dentro do nosso esquema algumas coisas obrigatórias, algumas tabelas obrigatórias. Então aqui dentro, se a gente está usando Postgres, ou é essa aqui. Então ele fala, olha, usa lá, você precisa ter um modelo user, ou seja, uma tabela user com esses dados, uma account, uma session e uma authenticator. Então, claro, isso aqui é o NextAuth que precisa. Eu vou copiar isso aqui, então. Vou copiar tudo isso aqui, ó, até o nosso user. Então, ó, presta atenção. Copiei o model user, que é a tabela user, até o nosso último aqui de baixo. Então, ó, copiei. E eu vou lá dentro agora do nosso esquema.prisma. E aqui embaixo, então, eu vou colar isso aqui. Então, agora, a gente colocou aqui alguns modelos que vão ser basicamente representados por algumas tabelas no banco de dados com essas propriedades. Então, ele tem que ter um authenticator, que ele vai gerenciar, um verification token, uma session, que ele controla a sessão do usuário que está logada, quando que expira a sessão do usuário. Ele tem aqui um model account também, que é o tipo de account, porque dentro do Auth.js a gente pode ter vários providers. Posso aceitar login com GitHub, login com Gmail, login com Discord, a gente pode aceitar. Então isso ele gerencia aqui, tá? E também a gente tem um model, que é a tabela no banco de dados chamada user, que tem ali o ID, o name, um e-mail se foi verificado, a imagem, se tem imagem ou não, é opcional. Então, show de bola. Com isso, a gente já consegue agora finalizar. Mas, já que a gente está aqui, né, a gente já pode colocar algumas informações a mais que a gente vai ter aqui na nossa aplicação. Ou seja, aqui na minha aplicação, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter o URL dele, já que quando ele acessar aqui, ele vai acessar, por exemplo, /creator, /Matheus Fraga. E também eu preciso ter alguma tabela de donates, né? De doações que a gente vai receber. Cada donate precisa ter um nome, uma descrição ali, uma mensagem, um valor e uma data, né? Então a gente já pode criar aqui também essa tabela aqui dentro do nosso model. Então em cima aqui de users, pode ser, a gente pode criar uma model, vamos chamar aqui de, deixa eu minimizar aqui para ficar maior aqui, ó, né? Model, vou chamar aqui de donation. Vou criar até embaixo aqui, ó, depois do user. Vou colocar aqui o user aqui. Depois do user aqui, eu vou colocar o nosso model donation. E aí, depois aqui do nosso donation, eu quero criar, então, que ele vai ter uma ID, que vai ser, vou dar um tab aqui, string. Cuidado que o S é maiúsculo. Ele é um @id, porque ele é uma chave primária. E @default, então, por padrão, ele vai ser criado usando o CUID. Para que ele crie de forma automática usando CUID. Depois disso, eu quero ter o quê? Um amount, que vai ser a quantidade da doação, né? O valor da doação que ele fez. Deixa eu dar uns tabs aqui. E, opa, string não, né? Olha eu colocando string aqui, que loucura. Vamos colocar e vamos salvar o amount, que é a quantidade da doação que a pessoa fez. Por exemplo, fulano doou R$1.000 aqui, né? A gente vai salvar isso aqui, tá? Vou comentar aqui, ó, barrinha. A gente vai salvar em centavos, que fica fácil depois que a gente salvar em centavos, a gente converter isso aqui para real, a gente fazer qualquer conversão, soma também, fica legal para armazenar do que armazenar em float, já que como a gente está trabalhando com moeda, a gente pode ter valores quebrados, ele pode doar
35,90, sei lá. Então fica mais fácil a gente salvar isso aqui em centavos. Então vamos salvar em int, né, que a gente vai salvar inteiro em centavos. Depois disso, a gente pode colocar aqui o donor name, né, onde a gente vai ter uma string, que eu vou colocar um comentário aqui para vocês não esquecerem, tá? Vai ser o nome do doador, por exemplo. Doador, beleza? Eu vou colocar aqui donor message, por exemplo, para ficar legal, com M maiúsculo, message, que vai ser uma string, que vai ser basicamente a mensagem da pessoa que fez a doação. Show de bola? Então, colocamos o nome, a mensagem, o que mais que a gente pode ter aqui, né? A gente pode ter também, vou dar mais um enter aqui, um created at, que basicamente ele é do tipo datetime, @default, que vai ser o null. Então, a partir da hora que ele fazer a doação, vai registrar a hora exata que ele está fazendo a sua doação. E essa doação, ela pode ter estados, né? Por exemplo, concorda comigo que quando o cara faz a doação, ou seja, ele vai lá para o checkout de pagamento, ele faz a doação, ele pode ter alguns estados. Por exemplo, está processando e falhou o cartão, deu errado, algum motivo deu errado a doação, não processou a doação. Então, a gente pode ter alguns estados, por exemplo, vamos colocar aqui como pending. A gente pode ter aqui um estado, por exemplo, como failed, né, que falhou a doação, e a gente pode, claro, ter um paid aqui, né, que é um pago, né, então a gente pode ter alguns estados nessa doação. Então, para isso, a gente pode colocar aqui que ele também vai ter um carinha chamado, vamos chamar de status, né, para ficar legal, e eu vou criar aqui embaixo como um enum. Então, enum, payment, vamos chamar aqui de status, e esse payment status pode ser pending, pode ser paid, pode ser failed, né? Então pode ser que está pendente, que pode ser que já foi pago e pode ser que falhou. Então a gente vai falar que esse status aqui, ele vai ser do tipo payment status @default. Então, quando criar uma doação, se você não me fornecer qual que é o seu status de pagamento, eu quero que ele comece já como pendente. Então ele vai começar sempre como pending, beleza? Então, legal, colocamos aqui as informações. E toda doação, ela tem que pertencer a quem, Matheus? Ela tem que pertencer a um criador de conteúdo. E um criador de conteúdo vai ser quem? Um usuário que está logado. Então, que vai ter na nossa aplicação. Então, eu vou falar que, olha, toda vez que você fazer uma doação, você precisa falar também, me passar qual que é o ID do usuário que pertence a essa doação que você está fazendo, que é o dono dela, que vai receber ela. Então, nessa donate, a gente pode falar aqui, ó, também criar essa relação. Vou ter um campo chamado user ID, que vai ser uma string. Cuidado, ó, com os maiúsculos e minúsculos aqui, tá? Cuidado com isso. Aqui no payment status coloca tudo maiúsculo, tá? Então, user ID. E esse user ID, ele vai receber quem? Ele vai ser uma relação com a tabela user com o maiúsculo, @relation. E aí eu vou passar aqui que ele vai ser chamar de user donations, vírgula, fields. Vou passar aqui o user ID, que é o campo que vai armazenar aqui nessa tabela o ID do usuário que pertence. Beleza. Vírgula. E vou passar referência a quem? Então, esse user ID, ele é referente a quem? A um ID da tabela user. Então, vou passar aqui que ele é referente a um ID da tabela user. Legal? Então, tá vendo que ele está reclamando aqui? Porque a gente falou que a gente tem uma relação com o usuário, chamado aqui um user ID, que é referente ao ID da tabela user. Mas eu não falei para aqui na user que o Sparrow tem essa relação. Então agora a gente precisa vir aqui na nossa user e falar que a gente tem essa relação. Então aqui no nosso model user eu falo, olha, o user ele pode ter o quê? Qual que é o tipo de relação? É 1 para 1? Eu posso ter apenas uma donate? Ou um usuário pode ter N donations? Eu posso ter várias donations. Então um usuário pode ter, deixa eu tirar meu mouse, várias doações. Ou seja, eu posso ter aqui na minha tabela user chamado, vamos colocar aqui o nome donations, vou dar um tab aqui, e aí o nome da tabela donation, abre e fecha um array, falando que isso aqui então é uma relação que eu posso ter muitos, @relation, e aí eu passo aqui o mesmo nome que eu dei aqui, ó, copiar aqui, ó, show de bola. Então eu tenho uma relação chamada user donations aqui embaixo, tá? Então ele tem uma relação com a nossa tabela donations e o array simboliza aqui essa relação de muitos, né? Então a gente pode ter N doações aqui dentro para esse usuário. Beleza? Legal. Então criamos aqui agora a nossa tabela donate, criamos a nossa tabela user. O que mais que eu posso ter na minha tabela user? A nossa página aqui, um usuário, toda vez que a gente cadastrar um usuário, eu posso ter a nossa URL do usuário, que vai ser, por exemplo, /creator, sei lá, sujeito dev, que é o usuário que está logado. Para ser a URL, cada usuário vai ter a sua URL para compartilhar lá com alguém, para que alguém faça a doação para esse usuário, né? Para acessar, cada usuário tem a sua página exclusiva. Então, a gente pode colocar também
na nossa tabela user, que vai ter algumas coisinhas a mais, né? Eu posso colocar aqui, ó, dar um enter aqui, ó, que o user, ele também vai ter, por exemplo, um username. Vamos dar aqui que ele é uma string. E eu vou colocar interrogação. O interrogação quer dizer que é opcional, né? Então, quando ele pode começar ali no vazio, quando a gente criar um usuário, mas depois a gente pode cadastrar uma string ali dentro. E eu quero que essa user, ela seja arroba, e eu posso colocar aqui, ó, unique. Eu quero que seja único na nossa aplicação, para não ter dois usuários com a mesma username. Legal? Perfeito, né? Então agora, além disso, eu quero ter também uma bio, chamar de bio, que vai ser a descrição do usuário. Então vai ser uma string. Vou dar aqui como opcional também, para a gente poder deixar vazio ou cadastrar. E isso aqui já está mais, deixa eu tirar esses espaços, do que suficiente para a gente rodar. Então agora, salvei aqui, ó, salvamos aqui. Então agora, basicamente, a gente criou aqui os modelos do banco de dados. Só que se a gente olhar, eu só criei aqui dentro do arquivo. Se eu olhar dentro da minha tabela aqui do banco de dados, a gente vai ver que eu não tenho nada ainda. Então a gente configurou o Auth.js, configuramos o Prisma, só que agora eu preciso falar pro Prisma rodar essas migrations e gerar essas tabelas no meu banco de dados. O que a gente pode ter um comando, né? O que a gente tem um comando chamado migrate_dev, para ele rodar esse nosso arquivo e gerar as migrations ou fazer alterações, caso a gente já tivesse alguma tabela e a gente alterar alguma coisa aqui, que a gente vai fazer, ele alterasse no banco de dados. Então, a gente pode vir aqui. Eu vou dar aqui um npx prisma, só para vocês verem uma coisa, tá? Olha que legal, ele dá os comandos aqui. Então ele fala, olha, init para a gente inicializar a configuração, generate para ele gerar aquele arquivo que a gente já gerou, e a gente tem aqui um carinha chamado create migrations from your schema, né? Ou seja, então prisma migrate dev. Então a gente vai rodar esse cara aqui, ó, npx prisma migrate dev. Ele vai rodar a migration com base nos nossos modelos aí e no nosso banco de dados. Então, ele vai gerar aqui, conectar com o nosso banco. Preciso dar um nome para ela. Eu vou criar aqui um nome genérico, create tables aqui, vou chamar, tá? Vou dar um enter aqui, sempre com tracinho, nunca com espaço. Então, ele gerou a nossa migration. Olha que bacana. Ele gerou aqui dentro do nosso Prisma uma pasta chamada migrations. E aí aqui dentro tem o nome dela, create tables. E aí se eu abrir ela, tem um arquivo SQL. Deixa eu fechar aqui esse cara aqui. E o SQL, basicamente, é todo o SQL, os comandos para criar lá no banco de dados as tabelas, as relações, os tipos dela com base no nosso modelo. Então o ORM, ele abstrai isso, né, da gente fazer de uma forma mais... uma linguagem natural de escrever aquilo que você quer, ou seja, o nosso arquivo, né? A gente criou, salvamos o nosso arquivo aqui e geramos a migration, só que aqui a gente só descreveu o que era. Por baixo dos panos, a migration, ele foi lá em ordem, uma linha do tempo, e criou, então, que o comando para criar a nossa migration, ou seja, para ir lá no banco de dados e afetar, é esse aqui, ó, create table, linguagem SQL, né? Colocando ID, não pode ser nulo, tem que ser text. Maravilha! Se a gente minimizar aqui um pouquinho e voltar lá no nosso banco agora, e eu der um F5 aqui no meu banco de dados, a gente vai ver as tabelas que foram criadas aqui, ó. Olha só que legal, já criou todas as tabelas aqui. O Prisma é muito legal, que a gente pode ver, né, a tabela aqui, mas o Prisma já fornece pra gente um carinha, que a gente viu no comando aqui também, ó, chamado Prisma Studio. O Prisma Studio basicamente é uma forma da gente visualizar o banco de dados direto no navegador. Então, para ver isso, eu vou fazer o quê? Eu vou copiar aqui, ó, abre outro CMD, tá? E vai até a pasta do seu projeto. Então, meu projeto tá aqui no D2 pontos. Deixa eu acessar aqui a pasta do meu projeto. Deixa eu dar um select. Então, abre a pasta do seu projeto. Deixa essa daqui aqui, abre outro CMD, navega no outro CMD até a pasta do seu projeto, e aí roda npx Prisma Studio aqui, beleza? Então roda isso aí, e aí ele vai abrir aí a forma da gente visualizar o banco de dados, ó. Olha só que legal, dentro aqui do navegador. Então vou puxar até aqui, ó, como o primeiro aqui. Se a gente olhar, ó, user aqui, ó, vou clicar, eu não tenho nenhum cadastrado, mas olha que legal, já tenho todas as nossas propriedades aqui dentro do banco de dados, tá? Então, já criamos aqui o nosso banco de dados, já agora temos as nossas tabelas e também já configuramos aqui o nosso auth.ts. Agora a gente pode usar o sistema de login. Vamos fazer o sistema de login funcionar? Então, vamos lá. Deixa eu minimizar aqui um pouquinho. Salvei. Vou fechar aqui, então, ó. Confere se você colocou aqui o adapter, a gente agora está usando o adapter aqui com o Prisma, já geramos as nossas migrations aqui com o banco de dados que o Auth.js pedia e também já colocamos as nossas tabelas que a gente precisa, qualquer coisa a gente muda aqui depois e agora vamos lá. Então vou vir aqui, ó, vamos vir dentro do nosso src app,
page, vamos lá na nossa página inicial, que é a nossa home, e dentro dela a gente não tinha aquele formulário com o botãozinho começar agora. Então, se a gente voltar aqui na nossa aplicação, deixa o CMD do Prisma rodando aqui, vou lá no outro CMD e eu vou rodar a nossa aplicação, npm run dev aqui, para a gente rodar a nossa aplicação. Tá rodando ela, deixa eu abrir aqui de novo, ó. Deixa eu dar um enter aqui e beleza. Então aqui a gente tinha um botãozinho que por enquanto não faz nada e eu quero que quando você clicar aqui, ele vá te levar lá para o sistema de autenticação, ou seja, logar um usuário aí com o GitHub. Então, vou minimizar isso aqui e vamos lá. Aqui dentro, então, vou falar que o nosso button ele já é do type submit e a gente vai passar aqui para o nosso formulário um carinha chamado action. Vou usar action aqui mesmo e eu vou dar um nome aqui de handle register. Essa nossa action aqui, ó, a gente vai criar ela aqui. Como no componente ainda é um componente server, a gente não passou use client aqui dentro do Next. Então, async function handle register. Vou falar aqui que ele vai ser uma use server. Vou deixar por enquanto aqui no mesmo arquivo aqui. E aí, como que a gente pode disparar aqui o sistema de autenticação do nosso auth.js? Então, para isso, a gente vai importar aqui, ó, lá daquele arquivo, @lib/auth. E a gente tem lá dentro o nosso sign-in. Se a gente olhar lá dentro do nosso auth, ó, ele não exporta para a gente o método de login, método de logout, acessar a autenticação. Se tem usuário logado, a gente consegue acessar por aqui. Então a gente tem acesso a isso. Então aqui dentro ele exporta o sign-in, tá? Então vou usar aqui, ó, await. Então espera para mim o sign-in, beleza? E aí aqui dentro dele eu posso passar aqui dentro dele qual que é o provider que eu estou usando. Pô, eu estou usando o GitHub. Então vamos usar aqui, ó, o GitHub. E além disso, eu quero falar, olha, depois que você fazer o login, vírgula, abro e fecho chaves, eu posso falar, olha, redireciona para mim o usuário, redirect to, redireciona o usuário para o /dashboard, por exemplo. Tá? A gente pode falar para ele fazer isso para a gente, beleza? Vou tirar isso aqui, vou salvar, e lá dentro do nosso auth aqui, é legal que a gente forneça para o nosso auth o nosso secret. Lembra que a gente gerou o secret aqui, ó, chamado auth secret? É legal que a gente forneça para ele também. Então, vamos voltar aqui no nosso auth, que eu acabei a gente explicando, ficou, né? Então, a gente pode passar aqui, ó, secret, process.env. E aí, deixa eu pegar lá o comando chamado auth secret. Então, .auth secret. Vou dar uma exclamação aqui para a gente afirmar que a gente tem alguma coisa aqui dentro dessa auth secret. E outra coisa que eu gosto de fazer é, eu vou dar um vírgula, eu vou passar aqui um trust host como true aqui também. Salvamos aqui, então passamos o nosso secret, passamos aqui o nosso adapter, o provider, posso salvar aqui. Lá no nosso page, quando você clicar no botão agora, a gente está chamando aqui dentro o nosso botão. O botão ele é do type submit e ele está dentro de um formulário, ou seja, então, quando você clicar, ele vai disparar a action do nosso formulário, que é essa função handle register, que vai então chamar aqui o sign-in, que é o método de login lá do nosso auth.js. Então vamos ver o que acontece? Vou salvar isso aqui. Vou atualizar aqui o meu sistema aqui e eu vou aparecer aqui de novo. E eu vou clicar aqui em começar agora. Então, ó, cliquei e tá com um zoom gigante. Calma aí, deixa eu tirar o zoom. E ele fala pra mim, olha, como eu não coloquei nenhuma imagem lá, né? Autoriza o apoia dev. Então, ele fala que eu vou usar, se a gente tá fazendo autorização, beleza? Vou autorizar. Vai me redirecionar de volta. Vamos ver aqui que ele vai me redirecionar. Se a sua chave estiver errada, se o seu secret estiver errado, ele não vai funcionar. Então, olha só, já redirecionou e levou a gente para o /dashboard, tá? Então, se eu logar, ele vai me redirecionar quando eu logar para o /dashboard. Então, me redirecionou para cá. Legal, então com isso a gente já está fazendo o login de um usuário, né? Criando a conta se não existe. Isso que é muito legal no provider. Ele faz o login, mas se não existe esse usuário, ele cria. Então, se a gente olhar dentro do nosso Prisma Studio que a gente deixou rodando, lembra? A gente deixou aqui no outro CMD rodando. Então, aqui no nosso Prisma Studio, dentro aqui de User, se eu clicar aqui nesse íconezinho de atualizar, a gente vai ver que eu tenho um usuário cadastrado na minha aplicação. O Matheus Fraga, o e-mail dele, um image, porque eu tenho imagem lá no meu GitHub. Não tenho nada de username, não tenho bio ainda. Beleza, não tem nenhuma donation, tem um account aqui. Então, olha só que legal, ele cadastrou esse usuário aqui já. Então, com isso, basicamente, a gente já conclui a parte de cadastro de usuário na nossa aplicação. Claro que, por enquanto, qualquer pessoa consegue acessar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e copiar essa URL. Qualquer pessoa consegue acessar o /dashboard. Não está privado ainda. Então, só para mim voltar aqui no checklist que eu deixei para a gente não esquecer, configurar o Prisma ORM, a gente configurou, configurar o sistema de login com o GitHub, e agora a gente vai para a próxima parte aqui, que é proteger uma rota por login. Ou seja, eu quero que o /dashboard, só o usuário que está logado consiga acessar. Então, vamos fazer isso aí.
Vou minimizar isso aqui agora e vamos lá. Vamos aqui. Então, aonde que a gente tem? Dentro aqui do nosso app, dentro do dashboard, a gente tem um page.tsx, que é a nossa rota aqui, a nossa página de dashboard. Concorda? Que é essa página aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, agora, aqui dentro dela, ó, pô, se o cara tá logado, ele pode acessar. Se o cara não tá logado, ele não pode acessar essa página aqui de jeito nenhum, tá? Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui é a gente proteger esse cara. Então, o que a gente pode fazer é, como ele é um componente que não é um componente server, então você percebe que ele é um componente server, e ele já tá até com async, então se ele não tivesse, ó, export default function dashboard, como ele é um componente que não tem use client, então por padrão no React, no Next aqui a gente tem ele como um componente server, então a gente pode fazer chamadas aqui dentro, né? Então eu posso transformar ele em assíncrona e importar aqui dentro, ó, do componente aqui, o nosso auth. Então @lib/auth, e eu vou trazer aqui o nosso auth. E esse auth dá direito para a gente acessar os detalhes de uma session. Então, dentro do componente, agora que a gente usou o async, eu posso usar aqui o const, vou chamar aqui de session igual a await auth aqui. Então, com isso, ele vai devolver para a gente uma session ou nulo, caso não tenha, né? Então, se não tiver uma session, vai devolver nulo. E aí eu posso fazer aqui bem simples. Depois a gente poderia extrair isso aqui para, né, uma função extra aqui. Mas, por enquanto, para não enrolar aqui, if, se não tiver uma, vamos chamar de session.user, por exemplo, ó, se não tiver uma session.user, quer dizer que ele não tem nenhum usuário logado. Concorda? Então, o que eu vou fazer é, eu vou importar aqui do Next /navigation, acho que é esse import aqui, não sei porque não sugeriu, um carinha chamado redirect. Então, olha, se não tem, você vai fazer o quê? Você vai redirecionar o usuário para o barra, que é a nossa página home lá. Legal? Então, o que acontece? Se ele não tem usuário logado, ele vai sempre redirecionar antes de renderizar. E como isso é um componente server, ou seja, é no servidor antes de chegar no navegador, antes de chegar para mim, visual aqui no navegador, no lado do client, ele já vai ter passado pelo corpo do nosso componente, pela parte server aqui. Ou seja, ele já vai ter verificado se tem usuário ou não. Então, para mim, aqui eu nunca vou conseguir ver isso aí se eu não tiver um usuário. Então, se eu salvar isso aqui, e eu continuar aqui, ó, vou tentar acessar o dashboard, eu consigo. Por que que eu consigo? Porque a gente logou o usuário agora há pouco. Então, eu vou até fazer um negócio bem legal aqui, ó. Depois aqui do if, eu vou dar um console.log session.user, só pra gente ver se eu tenho alguma coisa aqui dentro, tá? Vou salvar isso aqui agora. Vou acessar aqui de novo, ó, dei um F5. Se a gente olhar lá no nosso CMD aqui, ó, olha que bacana. Ele devolve pra gente aqui, ó, dentro do nosso console, os detalhes do usuário logado. Então, eu tenho o ID, eu tenho o name, eu tenho todas as informações. Olha que bacana, né? Então, isso é muito legal. Outra coisa, agora vamos testar? Vou copiar o URL e vou abrir minha aba anônima. Na aba anônima eu não estou logado e vou tentar acessar o /dashboard. Tentei acessar, opa, não consigo. Olha que legal. Então, dessa forma, a gente já protegeu a rota /dashboard, onde só o usuário logado pode acessar. Perfeito? Então, com isso, agora, você faz o login e aí você consegue acessar o /dashboard. E quando você acessa o dashboard, a gente ainda tem acesso através dessa variávelzinha aqui, desse item, todos os detalhes do usuário logado. E uma coisa legal, tá, que a gente pode fazer é inferir alguns tipos. Então, quando eu acesso o session.user, eu posso pegar os detalhes do usuário logado, ponto, e olha lá, ele fornece o e-mail, o ID, o name e a image. Só que como a gente modificou o modelo do auth que ele forneceu para a gente não recebeu lá do nosso auth.js que a gente precisava dessa tabela? Precisava, mas a gente não adicionou coisas a mais, a gente não falou que ele tem uma relação com donations, a gente não falou que ele tem um username, que ele pode ter uma bio, a gente falou que ele pode ter esses caras. E se eu olhar aqui dentro, quando eu dou aqui user, ponto, ele não fala que eu tenho essas propriedades. Só que se eu olhar no meu console, eu tenho essas propriedades, olha só, username tá null e o bio tá null, porque a gente ainda não cadastrou, mas eu tenho essas propriedades. Então, é legal a gente falar aqui pro NextAuth, que é o sistema de autenticação que a gente está usando, deixa eu tirar esse pontinho aqui, que a gente tem essas propriedades a mais agora. Então, para isso, ó, vem comigo que é bem tranquilo. A gente vai vir aqui dentro, vou minimizar essas pastinhas, deixa eu fechar aqui um pouquinho. Fora aqui do nosso SRC, ó, fora do SRC, eu vou criar uma nova pasta e eu vou chamar aqui, ó, de types. Dentro dela, eu vou criar um novo arquivo e eu vou chamar aqui de nextauth/d.ts para a gente alterar um pouquinho a tipagem dele aqui. Então, import from nextauth aqui e a gente vai trazer um cara chamado default session, que é os detalhes, né, padrão aí que a gente tem de uma sessão. E a gente vai dar aqui um declare module nextauth
Abro e fecho aqui. Então eu tenho aqui uma interface chamada Session, que a gente já tem lá. E dentro dela eu tenho o quê? Eu tenho o detalhe do user, dois pontos, default session. Eu tenho o detalhe de um usuário aqui, de uma user. Só que agora eu quero ter mais coisas. Então eu vou criar aqui, ó, interface, chamar de user também. Eu vou colocar aqui que ele vai ter um ID, que é uma string. Ele vai ter aqui o name em string, que eu coloquei uma interrogação porque ele é opcional. Opa, faltou aqui o dois pontos. Ele vai ter também um e-mail, interrogação string. Ele vai ter também uma username, interrogação string, porque ele é opcional. Ele vai ter também uma bio, interrogação string, porque ele é opcional, né? Pode ser vazio. Então, por enquanto, é isso aqui. E agora eu vou falar que essa nossa session aqui, o user, além de ter os dados default, a gente vai ter também o user. Então, ó, user e comercial default aqui. Então, ele vai juntar esses dois caras aqui, basicamente. Beleza? Só que, sem querer, eu criei fora, né? Então, essa interface aqui tem que estar dentro do nosso declare aqui, ó. Beleza? Dentro aqui do nosso declare, deixa eu dar um tab aqui. Então, temos aqui, e aí aqui temos a interface aqui. Tudo dentro do nosso declare. Beleza? Salvamos aqui agora. Salvei. Vou fechar. Vou voltar lá no nosso SRC, app, dashboard, page. E eu vou tentar aqui, ó, session, ponto. E olha quem veio aqui. Olha o bio, olha o name, olha o username. Sensacional, né? Então, perfeito. Então, agora a gente já tem as tipagens para ficar mais interessante. Vou apagar isso aqui e beleza. Então, com isso, para a gente dar um checklist aqui, a gente protegeu aqui. E agora a gente precisa cadastrar os detalhes do criador de conteúdo, né? Então, vamos lá. Vou minimizar isso aqui. Vou deixar a nossa página dashboard para depois, que a gente já vai fazer quando a gente tiver, de fato, alguns detalhes aqui para a gente preencher. A gente já protegeu a rota. Se eu clicar aqui em meu perfil, a gente tem uma rota /dashboard/me, que também eu tenho que proteger. Então, a gente pode fazer aqui na base a mesma coisa, né? Então, eu vou copiar isso aqui. Vamos lá dentro do dashboard, me, page. A gente tem a nossa página aqui. Ela é uma página que não é client, então eu vou dar aqui um export async function. Deixa eu só dar um enterzinho aqui. E eu vou colocar aqui, deixa eu colar. Vou dar aqui um Ctrl espaço, vou importar o nosso auth. Vou dar um Ctrl espaço, importar aqui o nosso redirect. Então, maravilha. Então, se eu não tenho usuário, perfeito. Aí eu vou montar aqui também um const, vou chamar aqui de user data. Montar aqui um objeto chamado id, que vai ser o session.user.id. Vou colocar aqui o name, que vai ser o session.user.name. Vou montar aqui também um username. Username, session.user, username. E aqui, ó, como o username ele é opcional, vou usar aqui o nosso operador aqui, para caso não venha, ele só vai devolver aqui. Posso colocar também ou null. É a mesma coisa, né? O name também pode ser opcional, então eu vou colocar aqui que ou ele devolva null. Cuidado com a vírgula aqui, depois de cada um. Vírgula. E eu vou criar aqui também uma bio, chamar de session bio ou null. E eu vou criar aqui uma image session.user.interrogação.image ou nulo, né? Caso não venha aí, eu vou devolver null aqui também. Beleza? Então, só para a gente montar, porque depois a gente pode alterar aqui para ficar mais fácil. Então, eu vou salvar isso aqui agora. Agora, a gente precisa de algumas coisas. Primeiro, a URL do usuário, tá? Então, a gente não tem nada. Isso aqui era fixo, né? A gente tinha um parágrafo aqui. E agora a gente precisa cadastrar a URL. E aí eu preciso de uma lógica. Pô, como é a primeira vez que eu estou cadastrando um usuário, se a gente olhar no banco de dados, o usuário não tem uma URL criada. Se a gente olhar um username, ó, o username está nulo. Então, quando a gente acessa aqui, eu preciso verificar se ele tem uma URL, aí eu exibo a URL, o username. Se ele não tem uma URL, pô, aí eu vou então colocar um componente para a gente criar a URL dele. Então, vamos fazer isso. Vou minimizar isso aqui e vamos trazer esse parágrafo aqui para um componente separado. Então, o que a gente pode fazer é, dentro aqui do nosso me, a gente vai criar uma new folder, underline components. Então, vão ser os componentes apenas a nossa pasta aqui, me. Dentro dela, new file, vou chamar aqui de url.tsx. Vou criar aqui um componente, export, function, url preview, return. Vamos trazer para cá. Pegar o nosso parágrafo daqui, ó, tirar o parágrafo daqui e vamos para cá. Então aqui eu posso colocar vamos colocar aqui uma div. Dentro da div eu vou colocar aqui o nosso parágrafo. Deixa eu colar ele aqui. Então essa div aqui, eu vou colocar aqui um class name para ela. Flex items center e um justify center para a gente centralizar e um w full para ele pegar 100%.
O nosso parágrafo aqui, nesse caso aqui, eu não vou colocar nenhuma estilização para a gente ver como é que ele vai ficar, né? Já que já estava pronto aqui. Vou deixar aqui essa URL aqui por padrão por enquanto. Só que como ele não tem um URL, seria legal a gente mostrar, por exemplo, a URL do seu site, /creator, e aqui na frente ele conseguir digitar, né? Um input para ele digitar. Então a gente pode mesclar os dois, né? Eu posso colocar dentro dessa div, ó, vou copiar essa div aqui. Vou colocar aqui uma tag de form em volta para ser um formulário. Dentro eu vou colocar essa nossa div. Show de bola. Depois do parágrafo aqui, eu quero colocar, por exemplo, vamos colocar aqui um input, né? Um inputzinho, vou colocar padrão aqui mesmo. E aí esse input, type, text, vou colocar aqui um class name, por exemplo, flex1, para ele pegar o resto da tela, outline none, para ele não ter aquele outline, border, para ele ter uma bordinha, um H de 9 aqui, para ele ser um pouquinho maior, border gray, vou colocar aqui uns 300, text black, rounded, MD, para ele ficar um pouquinho arredondado. Vou salvar isso aqui. E para a gente ver como é que tá ficando, vou salvar e vamos lá no nosso carinha. Vamos importar aqui o nosso URL preview aqui, ó. Importar o nosso componente. Deixa eu ver se ele importou para mim sozinho, ó. Ó, já importou o caminho. Então cuidado aí para importar o seu componente. Colocamos aqui. Eu vou salvar aqui. Então agora, se eu atualizar, já apareceu aqui. Olha que bacana. Então vamos melhorar isso aqui um pouquinho. Vou até pegar aqui em volta do nosso form, eu vou colocar uma div aqui para a gente dar algumas orientações. Eu vou colocar o nosso form aqui dentro. Show de bola. Não sei porque o alinhamento aqui parou de funcionar. Então, vou a nossa div aqui, vou dar um class name, flex, item center também, flex 1, um P de 2 para dar um espaçamento interno, um text gray em tudo que tiver dentro de 100 aí, para ele ficar um pouquinho mais claro. Salvei. E aqui a URL, ela vai aparecer apenas aqui até o /creator, né? Então, até o /creator aqui. Show de bola. Aqui vai aparecer para o cara poder digitar. Beleza. Outra coisa, eu tenho que colocar aqui qual que é o URL do seu site. Então, lá no seu .env, a gente pode colocar aqui um carinha chamado, vamos dar o nome de Next Public URL. E eu vou copiar aqui, ó, nossa Next Public aqui, ele é o localhost 3000. Beleza? Então, essa é a URL de acesso da minha aplicação. Vou salvar aqui. E agora a gente criou essa variável ambiente aqui. Vou fechar. E eu posso acessar ela aqui, ó. Então, vou pegar aqui, ó. Abre e fecha chaves. Process.env.nextPublicURL /creator /. E aí a gente vai ter já, ó, localhost aqui. Depois, se a gente hospedar o projeto, é só mudar lá que já vai mudar aqui qual que é o URL. Não precisa dessa barra aqui no final. Ou a gente pode voltar lá no nosso .env e deixar sem a barra aqui no final, ó. Deixa sem a barra e salva aqui. E aí aqui a gente deixa dessa forma. Então olha que bacana. Perfeito, né? Só que vamos melhorar a estilização agora. Vem comigo, vamos lá. Aqui dentro do formulário, a gente pode falar para ele também, class name. O formulário, ele está em volta de toda a div. Então vou falar para o nosso formulário que ele tem um flex 1 para ele pegar a tela inteira. Flex column, porque a gente pode colocar aqui também, ó, ele já vai se esticar aqui. Maravilha. Então ele vai ter um flex column aqui. E dentro do formulário, a gente tem que ter um botãozinho para salvar também. Então temos a nossa div, que é o parágrafo e um input. Fora dessa div, mas dentro do formulário, a gente pode ter um button. A gente já deixou o componente button instalado aí para vocês, ó. Button do chat.cn, chamado aqui, por exemplo, salvar. Vai ser o type submit. Ele vai estar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui uma classezinha para ele. Vamos quebrar aqui, ó. Colocar um class name, vou colocar um BG Blue 500, um H de 9, que é a altura que a gente passou ali em cima, W full, MD W fit, então caso esteja num dispositivo maior, ele vai pegar fit, o tamanho, text white dentro, PX de 4, rounded MD, para deixar a bordinha arredondada, salvei aqui, então quando eu tiver aqui, deixa eu só tirar o nosso hover, vamos colocar aqui, ó. Hover, BG, Blue 600. Vamos colocar aqui, ó. Então, quando eu passo o mouse, maravilha. E vamos colocar o cursor pointer também. Quando eu passar o mouse, beleza. Então, agora, quando tiver maior, ele fica o tamanhozinho padrão. Então, a gente falou que quando tiver maior, MD, W-fit, que é o tamanho apenas do conteúdo. Senão, ele vai usar 100%. Então, como o Tailwind sempre, ele tenta usar a estilização do mobile first, que a gente chama. Então, pensa que a gente está sempre estilizando do mobile para telas adaptadas maiores. Então, ele começa no W full, que eu quero que ele seja full assim mesmo. Já já a gente vai dar um espaçamento ali. E caso esteja em telas maiores, aí ele vai ser o tamanhozinho, porque aí a gente coloca ele aqui do lado. Então, ó, a gente colocou aqui e basicamente o nosso form, que é quem está em volta da div e do button, é ele quem controla o flexbox. Então, eu vou falar que ele vai ter um gap
de 4, então ele vai ter um espaçamento entre eles aqui. Beleza. E além disso, deixa eu minimizar aqui, por padrão, items start, vou deixar um items start para ele, e por padrão, MD, items center, vou salvar. Então, quando eu aumentar aqui, legal. Só que agora, esse nosso input aqui, eu tenho que falar para eles que eles vão estar um ao lado do outro aqui. Então, a gente tem um flex column por padrão. Quando estiver em MD, ou seja, telas maiores, flex row, ele vai usar um ao lado do outro. Então, olha que legal, né? Então, agora a gente tem aqui, quando tiver em menor, para o cara poder aqui digitar. Quando tiver em maior, vai ficar ali do lado, tá? E agora, vamos terminar de estilizar aqui a nossa div aqui dentro. A nossa div, a gente passou que ele tem um flex, ela controla o texto genérico e aqui o input aqui do lado. Beleza, a gente deu o W full, por isso que quando a gente aumenta, ele pega a largura inteira. Beleza. Aqui o nosso input, a gente passou também que ele vai ter um text black. Border aqui. Vamos passar um background também, um BG, para o cara saber que isso é um campo gray 50. Vamos passar aqui. Olha que legal. Aí já fica melhor. O cara vai saber que ele tem que digitar. Quando não tem nada digitado aqui, vamos passar um placeholder, digite seu username. Vou dar aqui um name para ele, username, já que a gente não está usando por enquanto nenhuma biblioteca de input. Depois a gente vai melhorar isso aqui. Salvei aqui. Então olha que legal, quando não tem nada digitado, e eu posso dar um px aqui também, ó. Px de 1, que é um espaçamento na esquerda e na direita. Então, beleza, o cara vai digitar aqui o username e vai clicar em salvar para salvar o username dele, já que ele não tem ainda cadastrado. Maravilha. Dentro aqui do nosso form, a gente vai ter também, a gente pode colocar uma action, vou chamar aqui de submit action. E aí aqui dentro, então, a gente pode criar o nosso submit action aqui. Para isso, a gente pode transformar o nosso componente aqui em client para a gente ter alguns estados. Vamos colocar use client aqui. Por quê? Porque pode ser que o cara tente cadastrar um usuário que já tem aí um username. E aí a gente pode emitir um erro aqui. A gente pode fazer de várias formas. Pode usar, aqui por enquanto a gente vai usar sem nenhuma biblioteca, depois a gente vai usar. Então a gente pode usar estado, a gente pode usar novos hooks, por exemplo, como use action state, que é o que a gente pode usar, que é um hook novo do React 19. A gente pode vir aqui, ó, olha que interessante. Use client, transformamos aqui o nosso componente em client, e agora eu vou criar aqui o nosso async function, vou chamar de submit action aqui, e como a gente está dentro de uma action aqui do form, eu posso receber o form data, que é do tipo form data, e aí aqui dentro eu posso pegar os detalhes. Então vamos só testar aqui, ó, const, vou pegar aqui o username, as string aqui, e a gente deu aqui para o nosso input uma propriedade de name, que é a propriedade que a gente pode pegar aqui do nosso form data. Então, vou colocar aqui um console.log, username aqui. Vou salvar esse cara aqui. Vou testar aqui, ó, vou atualizar. Vamos chamar aqui de sujeito teste. Vou salvar. Vou abrir o nosso inspecionar. Console aqui do lado. Deixa eu puxar para cá. E a gente já tem o sujeito teste aqui. Maravilha demais. Então, vamos só melhorar um pouquinho isso aqui, que ficou brincadeira, né? Ficou muito simples. Primeiro, a gente pode falar que, pô, se tiver vazio, a gente já nem processa nada, né? Então, if, vamos criar simples por enquanto e a gente melhora aí. Então, se o username for igual a vazio, por exemplo, a gente vai dar aqui, por exemplo, um return e eu nem vou fazer nada. Tá? Agora aqui dentro, se ele chegou aqui embaixo, ele tem alguma coisa ali dentro e a gente pode então chamar uma ação para cadastrar esse username dele. Então para isso a gente pode chamar uma action. Então aqui dentro do me, a gente pode criar dentro do me uma nova pasta chamada underline actions aqui, que vão ser as actions referentes a essa página. Então dentro dessa action, a gente pode criar aqui um novo arquivo e a gente pode dar um nome para ele de create username, tá? .ts. Então, esse cara, ele vai ser uma server action do Next.js, ou seja, basicamente como se fosse uma rota API rodada no lado do servidor. Então, a gente começa aqui criando como uma use server, porque ela é uma server action. Vamos criar aqui um export async function. A server action precisa exportar algo assíncrono e a gente vai dar um nome de create username. E aqui no create username, a gente vai receber as propriedades aqui para ele. E como aqui dentro a gente está usando ShadCN, então quando vocês instalaram o projeto aí, ou seja, clonaram ele aí, a gente está usando aqui, ó, a gente já deixou instalado para vocês, só para não perder tempo instalando biblioteca, né? A gente deixou instalado aqui para vocês, ó, deixa eu ver aqui no nosso componente, ó, vou minimizar aqui um pouquinho, deixa eu só salvar esse arquivo, dentro aqui do Components, UI, a gente deixou já assim aqui instalado o form. Então a gente já tem o formulário deles, caso a gente queira usar a lib de componente deles, que a gente vai usar mais para frente, mas também a gente, quando instala o form, ele instala para a gente o Zod, que é uma
biblioteca de validação, de Schema Validation, que é muito legal para a gente garantir a segurança de algumas coisas. Principalmente porque essa nossa função, por enquanto, está cru, né? A gente só falou, olha, a gente recebe um form data, se tiver um form data que é uma string, a gente vai, então, passar para essa função. Eu quero garantir, por exemplo, na nossa server action, algumas coisas que seja uma string, por exemplo, que um username tenha no mínimo 4 caracteres. Então, eu posso usar um Zod. Então, vou importar aqui o nosso Zod, from Zod. Vou criar aqui um const, chamar aqui de create username schema, igual a z.object, abre e fecha chaves aqui dentro. Username, a propriedade que eu espero, z.string, então ele tem que ser uma string, ponto mínimo, 4 caracteres, vírgula. E aí eu posso colocar aqui, ó, o username precisa ter no mínimo 4 caracteres. Beleza? E a gente pode falar isso aqui. E aí vamos criar a tipagem também. Então, type, create username, já sugeriu aqui para mim, create username, e a gente vai inferir na nossa tipagem aqui. E a gente poderia aqui também, se não for uma string, colocar aqui uma message também. O username é obrigatório, vou colocar aqui uma mensagem genérica aqui também, tá? E agora, então, a gente vai receber nessa função esse cara, o nosso data, vou chamar de data, que ele é do tipo create username form data. Então, olha só que bacana. Agora eu vou dar aqui um const schema igual a create username schema ponto safe parse, e aí eu vou passar o data que eu estou recebendo. E esse safe parse ele vai processar para a gente se o que a gente está recebendo dentro desse nosso data aqui, ele respeita o nosso esquema, ou seja, é um username, ele é uma string, no mínimo 4 caracteres. Então, se for, ele vai devolver para a gente algumas propriedades. Se não tiver um schema.success, ou seja, se não deu sucesso, quer dizer que deu algum erro aí. Então eu vou colocar aqui pra gente um console.log, caso a gente queira ver o que a gente recebeu, né? O nosso, vamos chamar aqui de schema, caso você queira ver, depois a gente tira isso aqui, obviamente. E vou retornar também uma propriedade data como null, e eu vou retornar uma propriedade chamada error com o erro que a gente recebeu. Então schema.error na posição .issues. O issues aqui, ó, ele é uma array, então vou pegar a posição 0 e a message. Então, vou salvar isso aqui. Agora, caso dê tudo certo, eu vou dar aqui um console.log no nosso data.username, para a gente poder receber o retorno aqui que você me mandou. Só para a gente ver, beleza? E eu vou retornar aqui o nosso data.username por enquanto, só para retornar alguma coisa. Maravilha. Então, criamos aqui nossa função, nossa server action, que roda no lado do servidor. Salvamos aqui agora. Quando a gente, vamos voltar para o componente, quando a gente chamar a nossa submit action, verificou aqui só se tem alguma coisa, só para garantir, para não gastar ali o processamento de enviar lá para uma server action. E aqui agora, então, vamos testar isso aqui, né? Então, vamos colocar aqui const response igual a await. Vamos chamar aqui a nossa create, como é que é o nome da função? Create username, né? Então, create username, Ctrl espaço, já sugeriu aqui para mim, ó, cliquei. Já importou nossa action do create username, e para ela eu preciso, dentro de chaves, passar uma propriedade de username aqui, que é o nosso username. Então, 2 pontos, username aqui. Ou passar direto, ó, nosso username aqui que a gente recebe. Então, a gente passa para nossa cara e vamos ver o que vai acontecer? Vou salvar isso aqui agora, salvei e vamos testar. Então, eu vou vir aqui agora, vou atualizar minha aplicação e vou vir aqui, vou digitar fulano teste, salvar aqui. Vamos ver aqui o nosso console aqui do nosso server action. Olha lá que legal, ele devolveu o console aqui do nosso fulano teste. Agora vamos fazer um teste, vamos mandar aqui menos de 3 caracteres, colocar teste aqui, ó. Esse aqui dá 4, né? Colocar aqui 3 caracteres e eu vou dar aqui um submit. Ó, ele enviou. Se a gente olhar no nosso CMD, a gente tem aqui, ó, success falso, e ele devolveu aqui dentro de error, né? Um array. Então, olha que interessante, né? A gente aqui também colocou que quando não passa na validação, ele devolve um objeto chamado data null e um error aqui. Vamos verificar isso aqui? Então, lá aqui na nossa resposta do nosso create username, eu vou dar aqui um console.log nesse response aqui, ó. Vou salvar de novo. Então, no nosso componente, salvei e eu vou lá e vou clicar aqui, ó, test, né? Vou colocar 3 letras aqui, vou dar um salvar. E eu vou ver o que ele devolveu para mim. Opa, devolveu aqui no nosso inspecionar e no nosso console. Ele devolveu um objeto, data null, e ele devolveu aqui, ó, o username precisa ter no mínimo 4 caracteres. Olha que legal, né? E aí eu posso exibir um erro, por exemplo. Então, de forma muito simples, a gente pode personalizar aqui. Por exemplo, a gente pode criar aqui dentro do nosso
componente, um controle bem simples por enquanto com o estado mesmo. Então const, vamos chamar aqui de error, set error igual use state. Vamos começar ali como null, então ele não vai ter nada ali dentro, tá? Eu vou falar que ele vai ser aqui, ó, null ou string. E eu vou falar aqui que caso a gente receba aqui dentro, if um response ponto, vamos chamar aqui que a gente pode receber um response.error, que é a propriedade lá, eu quero então dar um set error, e eu vou então mostrar o response.error aqui. Por que ele está dando o erro aqui, Matheus? Falando que ele não sabe se tem alguma coisa ali dentro. Porque a gente não fez a tipagem da função. Então, o que é legal a gente fazer aqui na nossa server action, então quando der erro, eu vou retornar um data null e um error aqui, que vai ser uma string. E quando se der tudo certo, a gente pode também sempre retornar, por exemplo, um data. Agora, se deu tudo certo, vou colocar aqui username criado, só por exemplo, e vou dar um error como null aqui, por exemplo. Tá? Então, retornar isso aqui. Vou salvar isso aqui. Então, agora, se dá erro, a gente retorna a propriedade data como null e retorna um erro. Se der certo, a gente retorna o data e o error como null. Então, com isso, se eu colocar o mouse em cima, ele já vai inferir a tipagem que ele é uma promise, que é algo que a gente está usando assim, que é o wait, que é uma promise, e que tem esses tipos de retorno. Então, agora, no nosso componente, ó, a gente sabe que quando der um ponto, ou eu recebo um data ou um error. Então, se eu receber um response.error, quer dizer que deu algum erro, se tem alguma coisa lá dentro. Então, eu vou dar um set error e passo lá para a nossa use state. E aí, o que eu posso fazer é, eu posso exibir aqui embaixo se tiver algum erro. Então, por exemplo, embaixo do botão, abre e fecha chaves. Se tiver aqui um error, eu vou exibir esse erro aqui. Então, olha que bacana. Se eu salvar isso aqui e eu atualizar, e eu colocar aqui, por exemplo, 3 letras, né, que vai dar errado, salvei, o username precisa ter 4 caracteres. Simples demais, né? Então agora a gente já fez a base e agora vamos voltar lá na nossa server action. Então a nossa server action, deixa eu tirar esse import aqui que ele colocou, fizemos a primeira validação, que olha, se não passar no esquema, deixa eu tirar esse console, ele vai dar um erro aqui. Mas eu também quero, nessa server action, como a gente vai salvar algum username de usuário, eu não quero que você me mande num componente client qual que é o usuário que você está logado. Por exemplo, passar aqui vírgula, user ID, 123, 123, sei lá. Eu não quero que você me mande de um componente que é client, que alguém pode manipular, o user ID, que a gente tem um furo de segurança gigantesco aqui. Então, o que? Quando a gente chamar a nossa server action que roda no lado do servidor, eu vou importar o nosso authentication, o nosso @lib /auth, tá? Então, a gente só manda username. Aqui a gente vai pegar o nosso auth, igual a gente verifica se tem a sessão de usuário, a gente pode fazer aqui também. Então, na nossa server action, até antes de validar os dados aqui, ó, eu vou ver se tem um usuário logado. Então, vou pegar aqui se tem um usuário logado. Se não tiver uma session, ó, o autocomplete me ajudando aqui, se não tiver uma session.user, eu retorno data e retorno usuário não autenticado, por exemplo, né, ou não encontrado. Então, com isso, a gente garante que eu vou pegar a sessão do usuário e não deixa o cara, né, cadastrar aí um usuário que não está autenticado. E agora, dentro do session.user, eu tenho o ID do usuário que está logado. Então, a gente pode criar aqui embaixo. Vamos lá criar aqui embaixo. Deixa eu tirar esse return aqui, depois que passou nas validações. Vamos criar um try e um catch. Caso caia no catch aqui, a gente vai retornar um erro. Então, vou retornar aqui o nosso... Colocou copiado aqui, ó. Retornar o data null e vou colocar aqui falha ao atualizar o usuário. Beleza. Username, né? Username. E dentro do try a gente vai então fazer a tentativa. Const user ID igual a session.user.id. Então vou pegar aqui o ID do usuário que está logado, tá? E agora a gente faz o quê? A gente vai lá no nosso banco de dados, atualiza o usuário com a username que você mandou tranquilamente. Então a gente já tem o ID do usuário que está logado, atualizar esse usuário que tem esse ID com a username que você mandou. Olha que massa, né? Então vamos fazer o teste? Vou vir aqui. Importar o nosso Prisma, import Prisma, Prisma, from @lib /prisma, para a gente acessar o banco de dados, a gente acessa aqui, né, para a gente acessar o ORM. Então, eu poderia await prisma.user.update, porque eu quero atualizar um usuário, abre e fecha o chaves, e eu passar aqui, né, os detalhes desse usuário. Por exemplo, olha, atualiza o usuário para mim, com o ID que a gente tem aqui em cima, né? O ID, user ID. E aí eu posso, se autocomplete, às vezes dá mais uma piorada com essa sugestão, data. E aí atualiza com o username que a gente está recebendo. Ou seja, atualiza lá aquele username. Legal, a gente poderia fazer isso. Só que concorda comigo que na nossa aplicação,
eu posso ter mais usuários cadastrados? Eu posso ter o fulanozinho, eu posso ter o Mateus underline, X alguma coisa, e eu posso ter o fulano dev. E eu já tenho o fulano dev, por exemplo, e outro usuário vem aqui e quer colocar o username dele como fulano dev. Aí ferrou pra nós. Então o que eu preciso fazer é, antes de eu cadastrar atualizar um usuário, eu preciso verificar se esse username já não existe. E eu preciso verificar se o username do cara não tem espaço, caracteres especiais, porque não pode, né? Um username vai estar na URL. Eu não posso deixar o cara cadastrar, por exemplo, fulano, espaço, 1, 2, 3, alguma coisa, algum arroba. Não quero que tenha isso, tá? Ó, isso aqui a gente precisa até arrumar, mas já já a gente arruma. Então eu quero que o cara mandar isso aqui, beleza, ele digita aqui. A hora que a gente pegar isso aqui, a gente pode empacotar e falar, olha, remove caractere especial, se tem espaço, coloca algo bem simples, né? Quando a gente cadastra usernames dentro de aplicações. Então, antes da gente fazer esse filtro, vamos só arrumar isso aqui que ficou de lado, né? Porque a gente colocou aqui. Vamos lá no nosso URL aqui. Deixa eu voltar aqui embaixo. E eu posso até mover, posso então tirar ele daqui, né? Vamos tirar esse cara daqui. E vamos criar aqui, pode ser uma div aqui em volta, só para a gente alinhar esses dois caras, só para ficar fácil aqui. Colocar aqui essa div. E colocar ela aqui. Salvei aqui, só que aí eu preciso falar para a nossa div em volta, né? Pegar também a largura inteira da tela. Então, class name, w full aqui, salvei e agora a gente já tem ele aqui, beleza? Então, só para ficar bem simples aqui, quando a gente reduzir, a gente pode colocar ele aqui também. Salvamos aqui. Então agora, salvei, vou voltar aqui e eu vou deixar aqui por enquanto só para não dar erro. Quando a gente retornar aqui dentro do try, a gente precisa sempre retornar um data, eu vou colocar aqui deu certo, já já a gente arruma, e o error eu vou retornar sempre nulo aqui dentro do try. Salvamos aqui. Então vamos lá criar o nosso filtro. Então salvei aqui e vamos lá. Primeira coisa aqui que a gente precisa fazer é, vamos criar aqui uma forma de criar a nossa slug ou a nossa username. E como vai ser algo que a gente pode usar até em outros arquivos, a gente pode colocar isso aqui dentro de uma outra pasta. Então, dentro do src, eu vou criar uma nova pasta dentro do src chamada utils. Dentro do utils, eu vou criar um novo arquivo chamado, pode ser create slug.tsx. E aí aqui dentro a gente cria, então, uma slug aqui. O que ela precisa ser, né? Então, a slug, ela precisa ser apenas uma função auxiliar, que ela vai receber a string, que seria a username que você quer criar, e a gente vai lá e formata ela. Ou seja, vamos tentar, eu tô com o Copilot aqui, vamos ver se ela vai funcionar, senão a gente vai criar isso aqui na mão. Vamos colocar aqui no slug. Você vai, então, crie uma função auxiliar que recebe como parâmetro um username que é uma string e o objetivo dela é formatar e retirar caracteres especiais. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, as regras, né, que eu quero. Vamos colocar aqui, vamos ver se a gente vai criar, senão a gente vai criar na mão aqui. Mas, então as regras que eu quero é o username não pode ter espaços. Username, deixa eu tirar esse maiúsculo aqui, senão vai que ele entende, né? Então vou colocar aqui só o username minúsculo aqui. Username não pode ter caracteres especiais. Beleza. E eu posso colocar aqui que não pode ter espaço. Eu vou colocar aqui substitua os espaços por hífen. Opa, ficou com 2 F, hífens. E também, claro, né? Como a gente está no Brasil, a gente pode ter cedilha. Decompõe caracteres especiais como cedilha, o A aqui com o nosso acento. A função deve retornar o username tratado. Vamos ver se ele vai criar, né? Então vou usar aqui o create slug já como arquivo selecionado, vou mudar aqui no nosso Copilot com modo agente, então você pode logar lá, e eu vou dar aqui um enter aqui, e a gente vai ajustando isso aqui, também se ele fazer cagada a gente criar na mão, que isso é tranquilo. Então vamos ver o que ele vai propor aqui pra gente, ok? Vou dar aqui para ele converter aqui para o nosso arquivo. Vou fechar aqui o nosso chat e vamos ver o que ele trouxe aqui para mim. Maravilha, username, espera uma string, ele vai devolver uma string. Então a gente devolve uma string fazendo a normalização, exatamente o que eu queria, onde a gente vai decompor os acentos, como a gente pediu ali. Beleza, ele vai remover caracteres especiais, a gente precisa dar uma olhada aqui do A a Z maiúsculo, e só espera também 0 a 9, beleza. A gente poderia fazer isso aqui de uma forma diferente, mas vamos aplicar. Substituir os espaços por hífen, isso aqui está correto, e remove itens duplicados e downtrim, né? Ou seja, transforma tudo em minúsculo, e downtrim que é remover espaços antes e depois se ficar.
Perfeito, né? Então aqui a gente pode fazer alguns testes aqui já. Vou salvar isso aqui e a gente já deu um export e vamos testar isso aqui. Então vou dar aqui um keep para ele permanecer aqui isso, cara. Vou fechar isso aqui e vamos lá agora. Dentro aqui então do create username, vamos comentar aqui para não ficar exibindo o nosso prisma aqui. E vamos fazer o teste. Então const, vamos chamar aqui de slug igual a create slug, que foi o nome que ele deu lá. Vou dar um tab aqui para ele importar o arquivo. Importou aqui o create slug. E agora a gente pode usar. Então o create slug espera que a gente mande o username. Então data.username, a gente vai mandar o username e ele vai devolver para a gente a slug formatada. Então vamos testar? Então console.log slug. Vou salvar isso aqui para a gente ver o console e vamos testar. Salvei. Vamos lá agora ver aqui de novo, ó. Vou atualizar. Como a gente deu o console na nossa server action, aqui na nossa server action, vamos ver aqui então o slug. Vou colocar aqui um texto, por exemplo, com espaço, Matheus Fraga D, colocar assim, ó. E eu vou dar um salvar. Vamos abrir o nosso CMD e olha que legal, Matheus Fraga D. Beleza, criou a nossa slug. Se eu colocasse aqui Matheus, colocar um acento aqui, um arroba, e eu vou salvar aqui. Ele deu aqui, ó, Matheus -a-. Não poderia colocar uma outra normalização para nunca ficar com um hífen no final, mas por enquanto acho que não faz muito, não tem problema. Vou colocar outra coisa aqui, por exemplo, Matheus teste, salvar aqui e beleza, maravilha, tá funcionando. Então agora, se eu colocar @Matheus aqui, por exemplo, se alguém tentar colocar arroba aqui na frente, salvar aqui, ele vai devolver pra gente, ó, removendo, fazendo a normalização. Legal, é isso que a gente queria. Então agora criamos uma funçãozinha auxiliar aí com a ajuda do agente, só para facilitar. Então agora a gente tem a nossa função aqui que cria uma slug. Próxima coisa que eu preciso fazer, depois que eu criar a slug com base no username que você me mandar, é ir lá no banco de dados e falar, olha, tem algum usuário cadastrado com essa username aqui? Pô, se tiver, então me desculpa, mas essa aqui já está em uso. Se não tiver, beleza, deixa seguir e cadastra esse usuário. Então, vamos fazer isso. A gente vai minimizar aqui e vamos lá. Criamos com base no slug que ele devolveu o slug. E eu vou dar aqui um const exist slug ou exist username, ou find username, tanto faz, await prisma, para a gente acessar o banco de dados, .user.find unique. Vou tentar acessar ou find first, abre e fecha chaves aqui dentro dos parênteses, where, onde a nossa username, onde tem um usuário que tem uma username igual a esse slug que você mandou. Ou seja, se já tem algum usuário cadastrado na aplicação, se ele encontrar pelo menos algum que o username é igual a essa slug que você está tentando criar, ele vai devolver aqui dentro pra gente esse usuário. Então agora eu vou verificar se existe alguma slug ou username que já tem lá, se ele encontrou, quer dizer que aqui dentro tem alguma coisa. Então se tem alguma coisa, return data null e eu vou dar um error. Error. Vou colocar aqui este username já existe. Tente outro. Vou colocar isso aqui. Beleza, então, maravilha. Agora, se ele não existe, quer dizer, opa, Matheus, você pode cadastrar esse cara. Então, vamos descomentar aqui. E a gente vai dar um await prisma.user update, atualizar o usuário que tem esse ID que está logado, esse usuário logado, atualizar aqui na propriedade, ou seja, passamos a propriedade data para atualizar a propriedade username dele com o username aqui. Só que agora a gente passa o nosso slug, né? Então, aqui, o username, a gente passa o slug que você criou aqui, ó. Passa o seu slug que ele formatou lá pra gente. Depois que ele fez isso aqui, a gente pode retornar aqui embaixo o nosso data. E eu vou colocar aqui, por exemplo, o slug. Vou retornar o slug aqui no nosso data. E o error eu vou retornar nulo, né? Porque não deu nenhum erro. Vamos salvar tudo isso aqui agora? Salvei. E deixa eu voltar minha cara feia aqui de novo. Vou atualizar isso aqui. E olha que massa, né? Deixa eu vir aqui. E vou tentar cadastrar, por exemplo, o sujeito espaço programador. Então, vou vir aqui, clicar em salvar. Ó, não fez nada. Se a gente olhar aqui o nosso console, a gente devolveu o nosso cara e o nosso URL, a gente não deu o console. Não demos o console. Então, o que a gente pode fazer é testar no banco de dados. Vamos vir aqui no nosso banco de dados no Prisma Studio. Vamos atualizar aqui o usuário. E agora, se a gente olhar aqui o username dele, olha quem tá aqui, ó. Sujeito programador foi atualizado. E olha que bacana, né? Se eu vier aqui e eu atualizar, porque por enquanto a gente não está puxando aqui, e eu tentasse, por exemplo, atualizar o usuário com esse username, por exemplo, sujeito programador, e eu tentar em salvar, ó, cliquei em salvar, olha lá, esse username já existe.
tente outro. Olha que bacana. Agora, se eu tentasse sujeito dev, poderia clicar em salvar e ele vai salvar. Se a gente olhar aqui, é que a gente pode colocar para o alerta sumir depois, não tem problema. E eu clicar aqui em atualizar, olha lá, username, sujeito dev. Beleza, então a gente começou a criar aqui, e agora então a gente já fez alguns filtros. Algumas coisas, né? Eu não vou deixar o usuário ficar toda hora trocando o username dele. Então, quando ele abrir esse componente e ele não tiver um username criado, não tiver nenhum slug criado lá no banco de dados ainda, foi a primeira vez que ele criou a conta, não tem nenhum slug, aí a gente exibe esse componente para ele trocar aqui o slug, ele criar o slug que ele quer. Agora, se ele já tem um slug, eu quero que ele só exiba o slug dele, não quero que ele fique podendo criar o slug dele. É uma coisa que a gente fazer para ficar legal. Então, o que a gente pode fazer é, a gente vai criar aqui uma use state, vou chamar aqui ela de username, set username, igual use state, ela vai ser aqui uma string, eu vou começar por enquanto ela com uma string vazia, tá? E aí a gente vai fazer algumas coisas aqui. Então depois que a gente fazer a nossa action, se der um erro a gente vai mostrar o erro e vai parar aqui, tá? Vamos dar um return para parar aqui. Agora se não deu erro, se ele chegou aqui embaixo, agora aqui então, se ele passou aqui dentro, eu vou verificar também if se tem um response.data, ou seja, se a gente recebeu o nosso response.data, então vou dar um set username e vou passar o response.data para ele, que já vai vir para ele o username que foi cadastrado, né? O slug que foi cadastrado. Então, a gente atualiza aqui o nosso use state. Outra coisa, eu só quero exibir esse componente quando ele não tem um slug cadastrado. Concorda comigo que agora eu já tenho um slug aqui? Eu queria que quando o componente fosse montado em tela, se já tiver um slug cadastrado, eu não exiba o formulário, só exiba a URL dele. Então, o que a gente pode fazer aqui é, vamos lá na nossa página, lá no nosso page aqui do Me, ó, Me Page, onde a gente chama o componente, e aqui eu já não tenho acesso ao username que busca do banco de dados. Eu tenho. Então eu vou falar para ele que quando renderizar esse componente URL por view, eu vou mandar uma propriedade de username para ela. E aí eu vou mandar o nosso userdata.username aqui para ela, tá? Então passei isso aqui como propriedade. Maravilha, o username aqui pode ser uma string ou pode ser nulo, caso seja a primeira vez. Então lá no nosso URL preview agora, eu vou falar aqui para ele, interface, URL preview props, falar que ele espera receber um username que é uma string ou nulo. E a gente recebe essa tipagem aqui, ó, 2 pontos dentro de chaves, e eu pego o username. Então agora, como a gente deu o mesmo nome, eu vou renomear aqui 2 pontos para slug, chamar de slug aqui. Então agora a gente recebe. Então vou colocar aqui, quando montar o componente, ele já vai receber essa slug aqui, pode ser nulo ou string, e aí ele vai receber a slug como valor inicial desse use state. E agora, então, o que a gente pode fazer é, vou minimizar, em cima do return eu posso verificar if, abre e fecha os chaves aqui dentro, vou converter essa variável aqui para uma booleano, então dois exclamação, username. Então, se tiver um username ali dentro, o que eu quero exibir é apenas a URL. Então, vou copiar todo esse nosso div aqui, vou colocar aqui, não precisa do erro aqui, porque não vai ter, então vou tirar essa última div aqui por fora, não precisa dela. Essa div aqui por volta, eu não preciso do nosso formulário. Então, vou tirar aqui o nosso formulário. Não precisa desse botão. Então, basicamente, a gente tem uma div. Dentro, a gente tem uma div que tem o nosso parágrafo ali. Então, tiramos aqui. Deixamos só a nossa div, o nosso parágrafo e o input. O input a gente não precisa mais. Então, agora, o que a gente pode substituir esse cara aqui, tirar esse input daqui. E aí, a gente pode colocar dentro do parágrafo mesmo. Abre e fecha os chaves. E eu vou colocar o username que ele tem. Tá? Vou colocar ele aqui. Vou salvar isso aqui só para a gente ver. Vou atualizar. Então agora, caso tenha um username, a gente vai renderizar essa div aqui. Só que faltou claramente a gente dar o nosso return, né? Então copia aqui, return, abre e fecha parênteses, e aí cola o nosso HTML, o nosso JSX, para que ele retorne algo na tela aqui. Então, vou salvar isso aqui agora. Salvei. Então se tiver um username, ele vai renderizar isso aqui. Então, atualizei aqui agora, e olha que bacana, né? Agora ele renderiza só o nosso sujeito dev e a URL desse cara. Olha que massa, né? Então, agora o que a gente pode fazer é, a gente pode colocar ele aqui num canto, e aqui para ele acessar a URL dele, caso ele queira, ou se ele clicar em cima, a gente poderia transformar isso aqui num link do next/link. Então, caso você clique aqui, vai abrir, por exemplo, a sua página aqui. Então, vai ser... Deixa eu copiar aqui toda a página do usuário. Abre e fecha os chaves. Abra a nossa aspinhas deitadas.
E eu vou colocar aqui para ele, ó, já sugeriu para mim, a nossa public URL, /creator, /username. Só que vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Então a gente tem a nossa div que tem o link aqui e eu quero colocar aqui do lado um botãozinho também. Então aqui do outro lado eu quero ter um outro link. E aqui vai ter um íconezinho, link. Vamos colocar aqui, ó, esse link 2. Um íconezinho, vou colocar aqui para ele um class name W5, um H de 5, text white. E a gente vai colocar o mesmo URL aqui, caso você clique nele. Só que eu vou passar para esse link aqui, ó, para ele levar para o target underline blank, ou seja, vou colocar os dois, né, para abrir em outra aba. Confere qualquer coisa se ele importou o seu link. Então olha aqui, ó, next/link, se ele importou do next, maravilha. Vou salvar isso aqui e já aparece ele aqui, ó. Só que essa div que está controlando tudo em volta aqui, a gente deu item center e vou passar para eles aqui o nosso justify between para cada um ficar lá no seu canto aqui. E também nessa div aqui em volta a gente vai tirar esse w full aqui que não tem mais a necessidade dela. Salvei. Então cada um vai ficar aqui, ó, sua URL e aqui vai ficar o íconezinho. No íconezinho aqui a gente vai dar um class name bg blue 500, px de 4, um py de 1 e um rounded md só para dar uma arredondadinha, para ter o íconezinho aqui. E aqui do lado também, se você quiser, do lado do linkzinho aqui, você pode colocar aqui, por exemplo, um H3, sua URL, dois pontos, um espaço aqui, ó, vai aparecer dessa forma. Vou dar aqui um gap de 2. E a gente pode colocar aqui no H3 um class name font bold text LG, para ficar um pouquinho maior, ó. E aí, maravilha, tá? Então, dessa forma, a gente cria já o URL do usuário, ó. Quando ele está aqui no menor, é legal que a gente adapte, né? Então, a gente pode fazer com que, caso esteja num tamanho menor, ele vai ter aqui um flex column. E, ao invés de usar aqui, item center, vai ser items start. Nossa div aqui vai começar coluna. No MD vai ser flex row. Ele vai ter o item start por padrão. Em MD vai ter o items center. Ou seja, em tamanhos maiores ele vai ficar centralizado. E, por padrão, ele começa já ali na esquerda. Então, salvei. Tamanho pequeno é na esquerda e maior, aí ele alinha um ao lado do outro. Se quiser retirar esse botão aqui em tamanho menor, você pode também. Então, por exemplo, esse link aqui, ele é o que aparece ali do lado, né? O azulzinho. Eu vou falar, olha, ele começa como hidden, ou seja, ele começa escondido, mas em MD, aí ele vai ter, por exemplo, um block. Salvei. Então, ó, tá escondido e aí ele aparece. Beleza? Então, maravilha. Agora criamos aqui o nosso componentezinho aqui, onde quando o cara abre o dashboard, onde o cara abre o /me aqui, vai aparecer isso aqui. Então, quando ele abre o perfil dele, já tem uma URL. Se ele não tiver a URL criada, vamos tirar aqui, ó. Vou aqui no meu Prisma Studio, vou dar 2 cliques aqui no username, vou apagar aqui o nosso username, clicar fora e vou dar um save aqui, ó. Então, ó, salvei, não tem mais username, ó, se eu atualizar aqui, ó. O nosso username, cadê? Username tá nulo. Então agora, se eu der aqui, vamos aqui no nosso dashboard, vou dar um F5, vou clicar lá para ir no meu perfil, ó, meu perfil, olha lá, não tem usuário, é a primeira vez que ele está entrando, então preciso cadastrar o username, vai ser sujeito dev, vou clicar aqui em salvar, ó, salvou, já troca aqui para o link dele e perfeito. Agora aqui embaixo o que a gente precisa fazer é colocar para ele poder trocar o nome dele, que é o name mesmo, e a descrição, para depois aparecer lá na página de criador de conteúdo para fazer uma doação. Então, bora lá? Então, para não ficar muito grande a nossa primeira aula aqui, o que a gente já fez, né? Vamos analisar aqui. Então, a gente configurou já o Next.js para ter a parte de autenticação de usuários com o GitHub. Então, a gente faz login, cadastro de usuário, usando um PostgreSQL. A gente já também está protegendo a rota no caso de dashboard, protegendo a rota no caso aqui do /dashboard/me, né, que seria a configuração do usuário aí da página dele. E também agora a gente vai para a parte de cadastrar os detalhes aqui dele, né, e poder atualizar. Então o cara tem o perfil dele, criou a URL dele, que a gente vai poder acessar já já, e também a gente vai ter a parte do cara poder trocar o nome dele, e o cara poder trocar a descrição dele. Então se a gente olhar dentro aqui do nosso Prisma Studio, ele já tem um name, esse name ele pega lá do seu GitHub, então ele pega da hora que você coloca, já temos o e-mail, colocamos já
já o nosso username, deixa eu atualizar aqui para ele já aparecer o username, perfeito, e falta a bio, né, que seria a descrição do perfil do cara, então o cara poder trocar essas informações aqui para a gente poder avançar para a parte de fazer o pagamento, alguém fazer uma doação para ele. E antes da gente fechar isso aqui, né, então aqui quando a gente clonou o repositório, eu já deixa eu fechar isso aqui que a gente já criou, eu já deixei para vocês também criado, deixa eu minimizar aqui, dentro do app, tem uma pastinha chamada Creator, então ele é uma página, e dentro do Creator tem uma pasta entre colchetes chamada Username, e dentro dela tem um arquivo chamado Page, que se a gente abrir aqui, por enquanto, é só HTML puro, né? Então, basicamente, quando no Next.js a gente tem uma página dentro de colchetes, isso é uma página dinâmica, ou seja, barra creator, barra, tá dentro, ó, creator, e dentro do creator não tem uma pasta entre colchetes chamada username, então barra creator, barra o username. E ele não tá dentro do dashboard, ó. Dentro da pasta app, eu tenho diretamente o creator e aí eu tenho o username. Ou seja, fica basicamente meu site, barra creator, barra, e aí a gente tem um username entre colchete. Então, por exemplo, vou chamar aqui de Matheus Fraga, por exemplo. Então, isso torna uma página dinâmica. Então, esse valor aqui depois do barra creator, esse Matheus Fraga, é o nosso entre colchete username dentro do Next.js. Então, quando a gente cria, a gente fala que essa página é uma página dinâmica que espera um parâmetro. Então, se a gente acessar dentro do barra creator aqui, ó, username, temos o page. Se a gente olhar, ele é um componente React que ele espera uma propriedade que a gente chama de params, e esse params devolve para a gente o username, que é o nome que a gente deu entre colchete. Ou seja, a gente deixei até um console para vocês. Basicamente, quando alguém acessa essa página, eu recebo esse cara, que é o username que a gente tem aqui, que você digitou. Então, Matheus Fraga, e a gente deu um console aqui. Se eu abrir aqui agora, ó, no console eu recebo o Matheus Fraga, ou se a gente olhar aqui no console do servidor, né, eu vou receber aqui, ó, Matheus Fraga. E claro, não tem nada que a gente fez aqui, apenas deixei o componente HTML pronto, né, pra gente não ter que criar isso aqui do zero, que é estático. Então, basicamente, essa página aqui é toda estática, tá? Então, se a gente olhar, ó, uma imagem, é uma imagem fixa lá do meu GitHub, tá? Eu coloquei fixa aqui, a gente vai puxar do usuário depois. E também, a gente tem o banner aqui, ó, que é esse bannerzinho, também é a imagem fixa lá do GitHub, a gente vai substituir pela do usuário. E também aqui o nome, ó, fulano dev, sobre fulano dev, tá tudo fixo aqui. A gente vai trazer essas informações do usuário. O que torna importante aqui a gente entender antes de finalizar essa parte é que a gente tem uma página que é dinâmica, ou seja, que espera receber uma propriedade. Então, barra creator, que é o nome que eu dei. Então, se a gente olhar aqui, ó, o app é a nossa raiz do projeto, como se fosse acessar o meu site.com. Minha câmera travou aqui, não tem problema. E aí, basicamente, se eu acessar meu site.com barra creator, barra o username entre colchetes, esse entre colchetes se torna algo dinâmico. Ou seja, barra creator, barra Matheus Fraga, barra fulano, barra Ana. Então, basicamente, tudo que eu acessar aqui, ó, é algo dinâmico. Se eu acessasse, por exemplo, Ana-Carol, olha lá, barra creator, barra Ana Carol, e a gente deu um console aqui, ó, quando acessar esse componente, né, quando entra aqui no username e no page, ó, a gente deixou um console. Se eu olhar aqui o console, ó, Ana Carol. Então, toda vez que a gente acessa essa página, eu recebo o que você digitou lá em cima, que seria o username do usuário. E a gente consegue acessar através do console. Legal. Então, a gente precisa agora, para finalizar essa aula, para a gente deixar pronto para a próxima aula, fazer, então, a parte dentro do dashboard, onde a gente consegue atualizar o nome do usuário, que a gente vai precisar que ele tenha um nome, e também a descrição do perfil dele, para depois exibir nessa página, que é onde a pessoa vai fazer a doação para mim, tá? Ou para o criador de conteúdo que ele quiser, tá? Então, dentro do dashboard, a gente ainda não tem, se a gente acessar o dashboard, ó, meu perfil, a gente só tem aqui o sistema de cadastrar um URL. Então, agora, eu vou deixar para vocês, o link vai estar em algum lugar dessa tela, ou na descrição, ou aqui em cima, ou se você está vendo pelo nosso site, não pelo YouTube, também vai estar aqui embaixo. Então, vai ter o link já da próxima aula, ou quando já vai sair a próxima aula, se ainda não saiu. Então, na próxima aula, agora, a gente vai fazer a parte de finalizar isso aqui, né? Então, fazer a parte de detalhe do perfil, cadastrar a página do criador de conteúdo e fazer o pagamento, de fato, receber o pagamento, configurar a parte de pagamento dentro da nossa aplicação, para a gente finalizar o projeto completo aí. E lembrando, se você quer entrar para a turma para aprender desde o extremo zero, passo a passo, sair pronto para o mercado, o link tá na descrição também para você que quer aprender de verdade, criar projetos profissionais e sair pronto para entrar para o mercado como desenvolvedor aí. Então o link tá na descrição também aqui para vocês, então vejo você aí na próxima aula.